Fala, Águias, como vão vocês? Tudo bem? Eu tô aqui de novo para nós gravarmos um episódio especialíssimo. Eu, André Almeida, consultor, mentor e treinador para times de alta performance e desenvolvimento de novos times. E eu tô com um convidado muito especial e eu quero te apresentar. Você já viu aí na descrição desse vídeo, desse episódio, está aqui comigo ao vivo, Bruno Dias, da Vroom. Obrigado, André. Satisfação estar aqui. Obrigado. Prazer cara. enorme ser convidado. Falei para você, né, que Foi. Foi maior felicidade quando você me chamou. Cara, muito bom estar aqui mesmo. Que ótimo, Obrigado, cara. Que ótimo. Irmão, é o seguinte, essa é uma conversa descontraída, é um bate-papo. A gente já conversou várias vezes sobre várias situações, seja do negócio, seja de assuntos aleatórios. E aqui é só mais uma conversa. Mas qual que é a ideia? A ideia é que a galera conheça um pouco mais da Vroom, conheça um pouco mais do Bruno e que se inspire na tua história de empreendedor. Este programa é justamente para você que é empreendedor, que tem enfrentado alguns desafios, que enfrentou algumas dores no meio do caminho. O Brunão vai falar de algumas dores dele, que eu conheço algumas. Aliás, eu conheço só algumas. Ele vai tentar concentrar essa conversa em algumas mais aqui. E também falar do atual momento, das vitórias, do que é a Vroom hoje. Então, meu amigo, se divirta, fique à vontade, seja ousado. Conta para a galera que quer te ouvir quem é o Bruno e quem é a Vroom. A minha primeira pergunta para você, em especial, é... Número 1, cara, se apresenta pra galera. Quem que é o Bruno, o que o Bruno gosta, o que trouxe o Bruno pra esse mundo do automotivo, enfim. Legal. Cara, meu nome é Bruno, eu sou casado, pai de 2 filhos, o André, a Duda, que tá aqui comigo. Você conhece meu filho? Minha filha acho que não, né? Minha filha minha menina acho que você não conhece. Mas... Andrézão a gente viu lá. Sim. Cara, eu sou muito comunicativo, eu gosto da bagunça. A gente sabe, 2023, né? A gente bagunçou bastante lá no Meli. Cara, eu sou isso aqui, cara. Eu sou brincalhão, gosto de esporte, música, gosto de tudo, cara. Esquiar. Gosto de esquiar, fiz uma vez só, mas já gosto pra caramba, Já quero voltar, né? Muito, quero Que voltar da hora, muito. E vou te falar, cara, a autopeças na minha vida não tem nada a ver com nada, cara. Que coisa. Autopeças caiu no meu colo, na verdade. Eu trabalhei com bastante coisa, costumo brincar assim, né? Que eu já tô na metadinha, chegando nos 40, né? Então, brinco que já tô na metadinha. Então, trabalhei com algumas coisas. Minha vida deu uma mudadinha quando eu mudei para vendas, na área de vendas. Comecei a vender mágica, essas coisas do tipo. Que legal. E antes da Vroom, os últimos, 8 a 10 anos antes da Vroom, eu trabalhei no mesmo negócio que era de informática. Não tinha nada a ver com autopeças. E do nada, a Autopeças caiu na minha vida e a gente tá aí até hoje. 7 anos já de... Mano. Que legal. 7 anos de Vroom. 7 anos. 7. A gente vai chegar nesse período dos 7. Mas sei lá, cara, vamos começar do 0. Tá. Né? Você fez um pouco da sua apresentação pra gente aí. Mas vamos começar um pouquinho do antes do Vroom, né? Tá. Você falou que trabalhava com informática, vendia mágica. Me conta um pouco dessas histórias aí, vai. É meio bagunçado, né? Eu tive uma boa infância, graças a Deus. Os meus pais trabalharam bastante, então eu não tive que trabalhar cedo. Se eu não me engano, acho que meu primeiro emprego foi com 17 anos, num material de construção. Dali o bichinho de ganhar um dinheirinho picou, então dali eu não parei mais, né? Trabalhei no material de construção, do material de construção trabalhei com cartucho de impressora, trabalhei em buffet. Bom, fiz um monte de coisa. O que você fazia em buffet, cara? Eu era monitor, cara. Monitor? Monitor da criançada, assim. Era bem legal. Você trabalhava o final de semana todo no final buffet? De semana para ganhar R$30. Nas 4 festas? Nas 4 festas, sábado e domingo, verdade. Nós somos um colega de buffet. É isso, Você acredita, cara? É isso. Eu fiz muito buffet. E era muito bom, cara. Nossa, não ganhava cara. nada de grana, mas era muito bom. Eu ganhava um pouquinho mais que você, ganhava 40. Então. 40. Não 40 dá pra nada, né? Por festa, cara. Mas era muito legal, né? Passar o dia inteiro lá era mais bagunça do que trabalho mesmo, né? Eu vou te contar. Nossa, era muita bagunça. Eu tenho muita história. Eu fui monitor de recreação, day camp, festa de confraternização de empresas. Eu fiz isso durante muitos anos da minha vida. Na época de adolescente, eu fiz muito isso.
Cara, eu tô pra te dizer que eu acho que eu fiquei fazendo isso, sei lá, uns 10 anos da minha vida. Caramba. E chegou um determinado momento em que eu e mais um grande amigo, Pedro Henrique, nós fazíamos buffet. E era assim, cara, sexta-feira à noite a gente já meio que se organizava e fazia as duas festas do sábado, a festa do meio-dia e a festa das 6. E no domingo as duas festas, do meio-dia e a festa das 6. Terminava o final de semana, assim, passava rápido, você nem sentia, cara. E depois começava a semana e tínhamos outras atividades, outros trabalhos. Já fizemos mágica, já nos vestimos de palhaço, já fizemos tanta coisa junto. Nossa, cara, que época bacana, cara. Eu tinha uma brasilinha amarela. Caramba. Meu, aquela brasilinha Muito amarela, legal. vou te falar, cara, era... E era bom, bichinho. porque tocava Mamonas Assassinas nas festas, então já tava tudo certo. Já Meu pra você entrar amigo, de pois Brasília é, amarela. cara. Foi logo na sequência. Entendi. Me lembro até da placa dela, até hoje, pra você ter uma Caraca, que ideia, legal, cara. que Aquela legal. brasilinha foi legal. Carregava a gente pra cima e pra baixo. Material que a gente levava pros buffets, a gente fazia um showzinho de mágica também. Então tinha, sei lá, tinha uns biombos, tinha umas coisas todas. Cara, olha, que fase gostosa. Eu não sabia que você tinha trabalhado Caraca, com buffet também. verdade, buffet e olha que engraçado, com mágica também, né? É mesmo? Só que eu não trabalhei igual você, no buffet com mágica. Tá. Eu trabalhava nos shoppings, vendendo as mágicas. Oh, caraca, Foi velho. o primeiro contato com vendas que eu tive, foi vendendo as mágicas. Que legal. Ou seja, eu sou um menino bagunceiro, né? Sempre fui um garoto bagunceiro, mas sempre tímido. Então eu tenho lembrança de quando a parte técnica de fazer as mágicas era uma moleza pra mim. Era moleza. Caraca, velho. Sério, eu ia te Só falar, que- tinha dois desafios. Não. Aprender a mágica e depois vender a mágica. Não, essa parte era moleza, mas abordar a pessoa que passava ali na frente do É quiosque mesmo, cara? era o meu problema, cara. Caraca. Passava a pessoa, tinha que... Oi, gosta de mágica? Né? Esse tipo de coisa era difícil pra mim. E eu fui desenvolvendo, assim... Não era igual hoje, você entra no Instagram, você tem um monte de gente dando um monte de dicas lá. Não tinha isso, Tá. não tinha internet, não tinha Aham. nada disso. Na época, não. E eu vendia a mágica, né? Foi o Aham. primeiro contato com vendas. Dali pra frente eu só trabalhei com vendas. Dali pra frente eu trabalhei com cartucho, vendia cartucho de impressora, suprimentos. Depois disso, trabalhei um tempão com esse pessoal era uma distribuidora chamava de informática, mas não era de informática, era mais focado na impressão mesmo, né? Tá, Era ok. suprimentos, vendia suprimentos para quem fazia recarga de cartuchos, essas coisas. E dessa parte, depois de que eu trabalhei nessa empresa por um bom tempo, né? Sim. Eu não vou lembrar o ano, cara, agora, mas foi quando teve aquela crise econômica. Eu esqueci qual foi o ano lá. 2008, teve não foi? a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Isso, acho que foi alguma coisa assim. E eu lembro de ter sido mandado embora em dezembro, nos últimos dias de dezembro, um pouco antes do Natal, devido... Vamos lá, né? Vamos só fazer um ponto aqui, então. Houve, de fato, em 2008, a crise imobiliária, que, na verdade, foi uma crise mundial, Sim. né? A bolha imobiliária dos Estados Unidos e que acabou afetando o mundo todo. Em 2015, nós tivemos queda do governo no Brasil. Sim. Queda do governo, as manifestações, greve dos caminhoneiros. Rapaz, dá até... Olha, eu tenho mais medo de greve de caminhoneiro do que de Covid, meu irmão. Greve do caminhoneiro foi difícil. Então Hoje a gente teve essa sofre crise. muito quando acontece alguma coisa dessa. Nossa, nem me fala. Então teve essas duas, Sim. né? Foi em 2008, Mas foi em 2008. Não, foi em 2008. Legal, bacana. Foi em 2008 que... Aí eu acabei sendo... Foi uma galera mandada embora ali, né? Dos vendedores que eram menores ali para a empresa. Era uma empresa muito grande, assim. Ok. E eu saí de lá e foi quando um amigo de infância falou: pô, eu tenho uma vaga de vendedor, vem trabalhar para mim. Eu fui e era informática. Informática, eletrônicos, essas coisas. Era uma distribuidorazinha também. Sim. E eu fui, aprendi. Alguns clientes deu para migrar, porque é meio próximo, né? A parte de impressão com informática. Aham. E os próximos ali, quase 10 anos, eu trabalhei nesta empresa. E me tornei muito amigo do sócio desse meu amigo de infância. Que legal. Então, eles desfizeram sociedade. E eu fiquei muito amigo desse outro rapaz, que é até o Fabiano. Aí, ele faz tem um grande peso na minha história, aí, o Fabiano. E nessa época, eu aprendi bastante coisa. Eu ficava muito próximo dele. Então, eu via a forma que ele geria a empresa dele, Tá. né? Mesmo sendo muito diferente do que eu faço hoje. Diretamente ou até diretamente era um mentor ali. Você Sim, conseguia aprender sim, observando. sim. Exato. Eu Ok. aprendia muito, estava muito perto. Eu estive em todas as partes da empresa dele, né? Então, não era só nas vendas, eu ajudava em todas as partes. Então, aprendi muita coisa ali. E por um período muito grande de tempo ali, eu fiquei com eles. Legal.
Nessa parte... na verdade, agora já é quase a hora da Vroom ali, né? Esses já tá quase na 10 cara do anos... gol, já vai dar quase 2018, assim, né? Tá. Que foi quando ele acabou parando com esse... ele desfez a sociedade com um outro sócio que ele tinha e acabou parando com a distribuidora, né? Uhum. E aí eu tive que buscar outros horizontes e tentar de novo o mercado de trabalho aí, né? Eu já tinha os 2 filhos, né? A esposa e os 2 filhos, então não tem mais escolha, né? Você é pai também, Cara, sabe que a gente já não tem escolha e... essas coisas acontecem nos melhores momentos, né, meu? Sim, sim. Aqueles mais simples e mais fáceis, é isso? É exatamente assim. Então, e nesses 10 anos, eu comecei de vendedor, depois eu virei gerente comercial, gerente de vendas, depois eu virei gerente comercial. Que legal, cara. Equipe pequena, era uma equipe bem pequena, Sim. assim. A gente tinha no máximo ali, eu acho que uns 6 vendedores, né? Era uma equipe pequena. Por exemplo, onde você vai dar um curso, assim, né? Uma Sim. paulada de vendedor e tal. Então, era uma equipe pequenininha. E eu não sabia nada sobre gerenciar, sobre gerir, sobre fazer nada. Tá. Eu fui do jeito que dava. Então, a minha vida foi essa. Tipo, eu ia do jeito que dava. Entendi. Tem que fazer isso, então eu vou. Eu vamos faço. e faço sei lá, vamos tentando. Deu errado, vai conserta, pergunta, cara, e por aí vai. Bruno, você sabe que isso é uma habilidade, né? Você é um ser adaptativo, cara. Isso para um empreendedor é uma condição extremamente favorável, se não vital. Ser um ser adaptativo. Legal. E por quê? Porque é mercado diferente, cara. Ele muda. Hora tá alto, hora tá baixo, hora tá morno, hora isso, hora aquilo outro. O nosso setor, o setor automotivo, ele, graças a Deus, é um setor bastante resiliente, mas ele sofre bastante também. Então, assim, sofre com várias crises, né? Eu já falei aqui algumas vezes, já passei por tantas crises, cara. E a que eu mais tenho medo, de fato, foi a greve dos caminhoneiros. De todas essas, foi a que mais me assustou. Mas o fato o empreendedor que é adaptativo, ele se desenvolve melhor e ele se dá melhor no que ele for fazer. E por quê? Eu tenho essa dificuldade. Você busca alternativas, você não foca no problema. Você busca soluções em volta. A minha cabeça é uma cabeça-solução, cara. Apareceu um problema aqui em alguma equipe de vendas, em alguma empresa, em algum time, com algum vendedor. Eu consigo não focar no problema, cara, e olhar as alternativas em volta. Então, isso é uma habilidade. Legal. Como você, um ser adaptativo. E isso favorece, de repente favoreceu muito a tua história empreendendo, mas no seu momento como gestão também te favoreceu bastante. Eu também acho assim. Eu ouvi isso de um gerente muito, muito antes, assim, né? Quando eu acho que trabalhava com cartucho, assim. E numa reunião ele comentou isso, mas foi inconsciente, eu acho. Talvez não sabia disso, né? E ele falou, sempre que o Bruno vem com alguma coisa, ele já vem pelo menos com um tipo de solução, mesmo que ela não dê certo, né? Isso aí. E eu costumo passar hoje isso, né? Porque eu não conseguia ver isso em mim, na verdade. E hoje eu costumo passar, quando a gente conversa lá na Vroom mesmo, de algum tipo de problema, porque é meio que humanitário, talvez, querer cair na culpa ou então no problema. É uma condição natural. Sim, natural. E não importa, já rolou o problema, né? O que importa é resolver, então eu penso bastante assim. Que legal, cara. Que bom. Bom, perfeito. Então, entramos nessa parte onde você teve algumas experiências. Sim. E essa experiência com venda fatalmente te traz muitos resultados até hoje, algo que você gostou e desenvolveu. Você falou, um time pequeno, só de 6 pessoas, meu amigo, 6 vendedores dá trabalho. Dá. Não, dá trabalho. Cada vendedor vale por 2 ou 3, cara. Às vezes até mais, viu? É verdade. Cada vendedor. Pessoal, dá trabalho, mas, enfim, é algo que eu também sou apaixonado, gosto muito de fazer, mas, acima de tudo, eu me realizo com o resultado desses caras. Eu me realizo com o resultado do time, realizo com o resultado de um vendedor que conquistou, que conseguiu, que, sabe... troquei de carro, comprei uma moto, comprei uma casa, fui viajar com a família. Cara, bati a meta, fui jantar com a família. Sabe? Coisas simples. Sim. Mas que para ele trouxeram um resultado tão grande que enche ele de energia para ele seguir adiante no próximo mês. Então, assim, eu me realizo só nesses pequenos momentos. Esses são os meus doces até a jornada final, eu espero. Mas vamos lá, meu parceiro.
Então me conta aí, cara. Você falou que esse seu colega onde você trabalhava, né? Sim. Fechou a empresa. Isso. Você já era pai de 2 crianças, Sim. né? Casado, 2 crianças, e aí você teve que pedalar. Sim. Qual foi a jornada? Cara, eu costumo brincar, eu costumo falar que quando a gente trabalha em um lugar, muito tempo em um lugar, vira um relacionamento, né? É. Então, quando a gente termina um relacionamento, você se vê meio perdidão, assim, né? Então, 10 anos quase fazendo a mesma coisa, assim, eu não sabia mais procurar emprego, assim, né? Tá. Eu não sabia mais o que fazer, como que é mesmo que faz. Currículo, o que é isso? Como que funciona. Mas aí você conhece um monte de gente que te facilita, né? Essas Sim. coisas, né? E é uma coisa muito boa, assim, né? Que eu acabei não falando, talvez de nervosismo, assim. Que isso? É que Deus, né? Se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que eu faria. Mas Deus colocava a mão nas horas certas, assim. Né? Quando a gente começar a falar da Avrum, assim, você vai ver que não tem explicação algumas coisas que aconteceram comigo e tenho certeza que acontece com um monte de gente também. E eu comecei a fazer um monte de entrevista, André. Coisa, assim, não menosprezando, mas entrevista para telemarketing, coisa que, sabe assim, não tinha como eu não conseguir aquele emprego assim e eu não era chamado, cara. Eu não conseguia e não dava e nada funcionava. Nada funcionava. As portas estavam fechadas. Todas as portas eram fechadas. Verdade, cara. Nossa, eu lembro aqui agora, assim, que era dureza, assim. Eu costumo brincar também, brincar sério, né? Que a gente só não passou, acho que fome, assim, porque eu morei muitos anos nos fundos da minha sogra e do meu sogro. Ok. Tinha esse apoio. Não, mas assim, não o apoio. Mesmo quando estava bom, mesmo quando as coisas estavam boas, assim, Sim. a gente nunca fazia comida porque a minha sogra fazia muita comida. Então, assim, nunca teve esse problema. Ok. Então, quando ficou na dificuldade, então continuou sendo do mesmo jeito. Então, Ok. não teve essa dificuldade tão forte, assim, né? Tá. A chegar a esse ponto. Mas, se não fosse também, eu não sei como que seria naquela época. Acho que foi um período de 1 ano, na verdade, que se eu não me engano, acho que foi 17 para 18, 2017 para 2018, eu procurava empregos e nada. E aí eu ficava assim, um biquinho aqui, eu tinha uma moto, então fazia entreguinha aqui, fazia entreguinha ali, para ter o dinheirinho das contas. E nessa época, minha outra irmã, né, você conheceu a Bárbara hoje aqui, minha outra irmã, Carol, ela trabalhava numa marca que eu não vou lembrar qual que ela era, trabalhava com merchan, não lembro o que era. E ela me arrumou um bico, assim, para trabalhar de repositor no Sam's Club. E eu fui, cara, porque ia pingar, eu só fui. Sim. Então, era um horário pequeno que tinha que trabalhar, eu ia, fazia o que tinha que fazer e ia fazer outros servicinhos de moto para lá e para cá. E foi dando certo por um tempo. Nesse tempo, eu conheci uma pessoa que já é do ramo automotivo. E essa pessoa falou assim, cara, eu tenho algumas carteiras aqui, né? Vê o que você acha aqui. É venda, cara? Você entende de venda? Vê aqui. E ela me deu uma carteira lá de uma marca que vendia lente. Eu falei, cara, pode mandar que eu vou embora. Pode mandar que eu vou tentando e vamos. Uhum. E pingava um pouquinho de venda. Vendia lente de farol. Vendia lente de farol. Para as lojas, varejo. Eu pegava os contatos no Google e ia embora, cara. Legal. Ia bacana. ligando, o que era daqui visitava, Cursino lá perto da gente. Legal. Lá que tinha muita, né? Agora metadinha lá. Uhum. Metade que já é muito ainda, né? Sim, que já é muito. Uhum. E aí eu ia lá e, ninguém te conhece, é feio o negócio. É mais difícil. Né? Mas beleza, pingava um pouquinho e ajudava nas contas ali e tava dando certo. Aí eu visitei um cara que comprou de mim, que o cara contou para mim, falou, cara, eu trabalho com e-commerce, eu vendo no Mercado Livre, assim, assado. E o cara deu a letra ali para mim, cara, tipo, aberto, assim. A minha situação, eu nem parei para pensar, assim, se era mancada, se não era. Tá. Eu falei, cara, acho que é isso aí, não sei. Será? Vou pensar. Eu não sabia o que era Mercado Livre, não sabia o que era autopeças. Tá. Não sabia nada de nada. Não sabia nada de autopeças e nada de Mercado Livre. Nunca nem tinha feito uma compra no Mercado Livre. Acho que eu tinha uma conta lá, mas nunca tinha comprado nada. Só minha esposa que entendia um pouco. Nessa época, quando foi final de 2017, eu fui num passeio com esse meu amigo Fabiano. E eu falei, Fabiano, é o seguinte, ó.
tem isso, expliquei para ele uma situação, como que era esse cara fazia. Eu falei, eu vou vender a minha moto e eu vou comprar tudo de peça de carro. Mas não tinha fornecedor, não tinha nada. Eu só falei que eu ia falar. Ele Nem falou, sabia o que vendia. não sabia. E eu falei assim, eu vou fazer isso, o que você acha? Ele falou, cara, nem sei porque você não fez. Pronto, era só isso. Caramba. Eu só precisava disso, na verdade, Que né? legal. E aí eu comecei a ir atrás, conheci uma outra pessoa que já comprava, não era esse rapaz que eu fui visitar na época, que era meu cliente, no caso, né? Sim. Conheci um outro rapaz, esse rapaz já vendia também, e aí começa já os empregos que eu não conseguia e as coisas abrindo assim de uma forma absurda para mim. E só pode ser, a minha explicação só tem como ser Deus, não tem como. Tá. E aí Vamos esse cara falou assim para mim, cara, começa a comprar, meu, compra aí e tal. Você não vai conseguir comprar com ninguém, compra no meu nome aqui, ó. Ele falou, você põe um pedido junto com o meu, você fala o que você quer, eu coloco junto aqui, você vem aqui, retira e pronto, acabou. Que coisa. E o cara falou para eu fazer isso, eu não sei se pode falar qual que era o Claro que lugar pode. assim. Claro. Aí esse cara comprava de bastante lugares, mas ele me ofereceu JCV. Legal. Então, O Júlio. o Júlio, isso. Eu falei, eu vou e pronto. Só vou. Aí eu estudei, falei com a minha esposa, o que a gente faz? A minha esposa falou, não, melhor a gente procurar emprego mesmo. É muito ruim esse negócio de ser dono do próprio negócio, eu não tinha ideia nenhuma, experiência nenhuma. E alguma coisa ainda estava falando no fundo, cara, eu acho que é isso mesmo. Tenta, vamos ver o que vai ser. E eu falei, eu vou tentar, vou vender a moto. E aí eu fui fazer o anúncio da moto, meu amigo virou e falou assim, Bruno, você não usa a moto para fazer umas coisinhas para você? Eu falei, eu uso. Ele falou, então não vende não, cara, você precisa de quanto? O cara soltou essa assim para mim, você precisa de quanto? Eu falei, eu não tenho ideia, cara, eu não sei quanto eu preciso, eu não sei. Aí esse cara que comprava na JCV falou, cara, 5 mil você começa. Eu falei, começo mesmo? Começo. Aí eu fui cara de pau e falei pro Fabiano, 5 mil eu começo. Ele falou, então tô. Que legal, cara. E foi assim. No finalzinho do ano de 2017, eu fiz a minha primeira compra por intermédio desse rapaz. Certo. E mandei a compra. No final do ano, em dezembro, a gente viajou para Minas Gerais. Eu, minha esposa, meus filhos, meu sogro e minha sogra. E aí começa a parte da dor. Tá, então dá um pause aqui. Dá um pause aqui, já Tá tem bom. bastante história aqui. Eu tô... Rapaz, você falou de Deus, né? Sim. Então vamos lá, cara. Teu nível de confiança em Deus. Total, cara. É 100%. Ok. Sou humano, tenho as minhas dúvidas, as minhas falhas, né? Mas é 100%, cara. A confiança em Deus é 100%. Legal. E quando você sentia essas coisas acontecer, naquele momento, você tinha algum tipo de clareza? Só pode ser Deus isso? Não. Hoje não. você tem... Eu não tinha. Eu acho que eu posso dizer assim que eu tinha... retardatário, assim. Era retardatário. Tipo, as coisas aconteciam, eu ficava naquela euforia, aí quando dava aquela baixada, eu falava, meu, isso não é possível, cara. Tipo, não é assim que funciona. A ordem natural das coisas não é desse jeito que funciona. Certo. E aí vinha... Ou pelo menos não era pra ser, né? Talvez. A não ser que houvesse exato. algo sobrenatural, no caso. Exato. Deus agindo a seu favor nesse sentido. Exatamente. Deus é isso, assim. cara. Deus faz isso. Pode acreditar. Ele faz isso. Com certeza. Eu acredito. Ele sente no teu coração a verdade, a clareza, a integridade de quem você é. Ele fala, pô, esse cara merece. Uau. Só precisa seguir, né? Sim. Só precisa seguir. Se você seguir os passos e não for alguém que muda a conduta para um caminho errado, certamente isso acontece. Gostei de ouvir isso. Gostei de saber, né? Sim. A gente se conhece há um tempo, mas nesse nível de conversa a gente não tinha tido. Verdade. E eu acho que eu vou explorar um pouco mais disso você, se não hoje, um pouco mais em algum momento. Com certeza. Mas vamos falar. Então você chegou, aí você foi viajar com a família. Sim. Deu aquela refrigerada na cabeça, pelo menos deu aquele momento de você baixar a poeira para começar a pensar em como ia seguir adiante. Sim. E aí, em que momento você fala que começa essa dor que você comentou há pouco? Não, um pouco depois. Eu não tinha condições ali naquela época, né? Nem de viajar, na verdade. Nem de viajar. Uhum. Na verdade, esse papo engloba
pega uma parte da nossa vida, né? Eu coloco minha família, eu e minha esposa e meus filhos, assim, que, putz, mano, teria que ser um podcast de 10 horas ali pra gente falar dessa parte. Mas eu gosto de falar dessa parte porque é triste, um pouco triste, só que, ao mesmo tempo, fez parte porque foi o alto e o baixo junto, assim, entendeu? Foi a parte mais dolorosa, assim, para minha família e a parte mais feliz também, que é a construção do que tem hoje. Então vamos lá, cara. Vamos lá, fica à vontade. Tá. Você quer começar pelo quê, enfim? Eu vou ser breve, assim, na viagem, porque senão entra em outro assunto meio complicado. Ok. Mas, complicado não. Extenso, né? Tá. Eu não tinha condições de viajar nenhuma e a gente queria muito viajar pelo meu sogro. Ok. Meu sogro, a família dele, que era de Minas Gerais, Ponte Nova, longe pra caramba. Longe. É uma pernadinha boa. E depois Daqui pra mais lá, um pouquinho. é uma pernadinha boa. E aí a gente foi mesmo assim, porque meu sogro queria muito e ele falou pra gente que não precisava de dinheiro nenhum, era só pra ir. E a gente foi. Ok. Tava tendo aqueles surtos de febre amarela na época, né? Finalzinho de 2017 pra 2018. E a gente foi. E foi muito legal. Sei lá, acho que a gente ficou ali... Acho que depois do Natal até um pouco mais do Ano Novo. Até a primeira semana, eu acho. Ok. Eu não vou me lembrar a linha do tempo certinho, assim. Ok. Independente. A gente ficou um tempão ali, sei lá, uns 10 dias, uns 12 dias. A gente ficou lá e tal. E foi muito legal. Meu sogro fez o que ele mais queria, que é visitar a família dele, que é bem de longe, né? Onde ele nasceu e tudo mais. E a gente volta. Quando a gente volta, a gente volta numa sexta-feira. No domingo, meu sogro começa a passar mal, assim, normal, de, sei lá, se sentir mal, né? Se sentir mal e isso foi no domingo. Ele foi até para a igreja, volta, não tá muito bem e tal. E vão passando os dias da semana e ele não melhora. A gente vai no médico e tal, faz um exame e aí ele já fica internado. Para pular essa parte triste assim, ele começa a passar mal num domingo, no outro domingo ele falece. Rapaz. Foi muito rápido assim, não deu tempo de fazer absolutamente nada. E com aquela euforia de começar o negócio, e veio essa perda pra gente que foi, sei lá, foi muito dolorosa. Mesmo sendo meu sogro, foi a pessoa mais próxima que eu já perdi. Imagino. Eu convivi com ele os últimos 10 anos da vida dele, no caso, né? Morando nos fundos ali. Legal. Meus filhos conviveram com ele todos os dias ali, né? Então, foi uma dor muito forte e a minha esposa... Não que um filho sinta mais que o outro, mas a minha esposa sentiu muito por nunca ter saído dali, né? Certo. Então, foi por água abaixo, assim, a vida dela ali naquele momento, né? Então, no momento que estava sendo muito bom de começar o negócio, a minha euforia, né? A nossa euforia, né? expectativa e tudo, aconteceu isso e a gente ficou muito chateado, todo mundo e tal, e não poder ajudar em qualquer coisa que precise e tal. Tudo isso pesando, assim. Certo. Bom, isso aconteceu e a Vroom começou assim mesmo. A Vroom começou desse mesmo jeito. Eu pedi um quarto na casa da minha tia. Uma tia solteira. Eu falei, me empresta um quarto. Eu guardei meia dúzia de caixa que eu comprei lá, certo, da JCV, e comecei a anunciar, cara. Eu não sabia nem como que fazia o anúncio. Eu fui olhando, ia no YouTube, perguntava, Fabiano, como é que precifica? Perguntava para outro conhecido, como que faz isso? E aí pegava a ideia de um, pegava a ideia do outro, tentava criar o meu jeito ali, e eu comecei. Meia dúzia de verdade, meia dúzia de anúncio ali que eu fiz. Você mesmo fez? Eu que fiz. No orgânico, assim, vou ver como que faz. Eu nem sabia o que era orgânico, eu não sabia o que era, não sabia nada. Só fiz os anúncios e soltei. E o meu trabalho o dia inteiro era ficar apertando o F5, cara. O dia inteiro, o meu trabalho era ficar apertando o F5. Confesso pra você que eu sei bem o que é isso, cara. Era isso. Esse era o meu serviço o dia inteiro e ficar próximo das crianças, né? Eu ficava em casa o dia inteiro e ficava próximo. Até que saiu a primeira venda. Bebia café ou não? Não, eu não bebia. Eu bebo café agora, cara. Bebo café agora.
É uma história bem legal do café também. Marca outro podcast pra falar do café. Brincadeira. Aí saiu a primeira venda. Saiu a primeira venda. Depois de quanto tempo? Apertando F5? Sei lá, Depois de quantos dedos no Uns F5? 5 dias, eu acho. Eu acho, 4, 5 dias. Deu pra apagar a tecla ali, né? Juro. Nem tem F5 lá, nem tinha F5 mais. Já tinha apagado. É, verdade. E aí saiu a primeira venda e muito feliz. Fui lá, fiz a venda e fui levar no correio e voltei muito feliz. Vai dar certo, uau! É agora que vai e tal. Aquele puta gás, né, cara? Aí outro dia não tinha venda. Cara, mas foi automático isso, cara. Não foi uma parada que eu falo assim, eu ficava pensando em me dar um gás, não desanimar. Não, eu não tive um dia de desânimo. Tá, legal. Nessa época. Não tinha. Parece que eu fiquei condicionado a que não tinha como dar errado. Ok. Muito automático, assim. Ninguém me contou, ninguém falou que aquilo ia acontecer, ninguém me explicou como seria, mas eu só ficava na fé que aquilo ia rolar. Legal. Sem, igual você falou, né? Você pensava que era Deus? Você pensava? Não pensava. Eu só sabia que ia funcionar. Depois de 2 dias saía mais uma, depois saiu 2. Legal. E foi rolando. E aí um vizinho jogou um guarda-roupa fora e tava lá perto da rua. Eu catei esse guarda-roupa, montei uma bancada na minha garagem para fazer as caixas que fazia na mesa de casa. Certo. E comecei. Foi indo. As coisas foram rolando. Daqui a pouco eu tinha venda todo dia. Pelo menos uma venda eu tinha todos os dias. Um mêsinho, vai? Um mês e meio vendendo. Legal. Só tentando capitalizar naquele pouquinho, nos 5 mil que eu consegui emprestado do Fabiano. Fabiano, obrigado, cara. Tamo junto. Você salvou. Ele sabe disso, ele já sabe. Legal, cara. E foi acontecendo isso. Aí, a mão de Deus de novo. Acho que mostrando que era Deus para mim, né? Sim. Hoje, só uma pausa rapidinho. Eu conheço bastante gente que vende no Mercado Livre hoje. Certo. Eu tenho contato com bastante gente, até concorrente direto, assim, eu tenho contato com essa galera, a gente conversa. E nunca vi ninguém que aconteceu algo desse tipo, assim. Igual eu vou falar que aconteceu agora. Mano. Eu recebi um e-mail do Mercado Livre falando que eu ganhei 7 dias grátis do Ads lá, da publicidade grátis. Eu nem sabia o que era isso. Uma campanha. Não sabia o que era isso. Não sabia o que era. Eu falei, tá bom, se eu ganhei é de graça, eu tô dentro, cara. Tô dentro. Fui lá e joguei a campanha em todos os anúncios que eu tinha. Tá. Você não conhecia, você não sabia, você teve que estudar pra saber o que Não estudei é. nada, eu só coloquei que sim. Ah, é? Eu não sabia nada. Ah, você colocou que sim e eles mesmos fizeram. Não, é bem diferente do que é hoje, né? Hoje não, por isso que eu tô falando. Baseado no que é hoje, isso. Então na época era diferente. A telinha era bem diferente. O processo é o mesmo. Tá. Mas como que funcionava? Tem a parte lá do Ads, lá dentro do Mercado Livre, e você cria campanhas da forma que você quiser. Ok. Né? Hoje você cria, hoje eu entendo um pouco melhor sobre isso, então a gente cria baseado nas estratégias que a gente quer fazer, de produtos ou do que for. Mas eu não sabia nada disso. Eu só fui lá, onde era o grátis. E o sim. E lá tinha o selecionar o que você queria e o sim. Só isso. E eu fiz. Tá. Ou seja, isso foi um sábado à noite. Chegou domingo e assim, celularzinho, né? Só atualizando. Uma vendinha, 2 vendas. Pô, domingo sai mais venda, né? O cara tá em casa. Quando deu segunda-feira, tinha tipo 20 vendas, cara. Caraca. Eu não tinha nem produto para 20 vendas. Que bacana. Eu nem tinha produto para 20 vendas. Que problema bom. Ótimo, né? E em nenhum momento eu desanimei. E aí eu fui nesse cara que eu comprava por ele. Eu falava, me ajuda, cara, me empresta. Eu dou um jeito de pagar. E aí o cara só falava assim também para mim, mano. Legal. Só falava assim e vinha. As coisas foram melhorando. Quando foi em maio... Não, acho que um pouco antes de maio. Maio, a gente tá falando de 2018. 2018. Tô bagunçando maio de 18. Quando foi maio de 18, foi quando profissionalizou mesmo a Vroom dentro do Mercado Livre. Tá. Eu já era MEI, alguma coisa assim, e aí o Mercado Livre me convidou a ser profissional, né? Ok. Então não dava mais para não emitir nota. Aquele jeito que era da forma antiga lá, né? Na verdade, sim, o início da jornada é uma pessoa física vendendo. Exato, era uma pessoa física Aí vendendo. você começa a pegar um padrão, você começa a se profissionalizar mesmo. Exato. A ser uma pessoa jurídica. Sim. E aí você entra nas regras da pessoa jurídica naturalmente. O que é muito bom, né, meu? Sim. O que é muito bom. Exatamente. Porque você vai para um outro patamar. Sim. É claro que a régua fica diferente, né?
A Sim, régua, o totalmente. sarrafo, relativamente ele é um pouquinho maior, mas você consegue trabalhar numa outra categoria, de uma outra forma e, bom, isso aí você sabe até melhor do que eu. Mas o lance de você sair do PF, da pessoa física para pessoa jurídica, isso para mim é sensacional. E no total, para a plataforma, foi sensacional também. Porque aumentou muito a visibilidade. Quando eu acabo essa semana, quando eu acabo essa semaninha, lembra atrás Legal. aqui? Quando eu Uhum. acabo essa semaninha assim, Sim. de ads lá, vendendo 20 vendas todo dia, 20, 22, 19, 18, a semana inteira desse jeito, Legal, quando chega cara. no sábado que eu desligo, que eu encerro lá Acabou a campanha? a campanha, Uhum. eu falo até pra Andréia, minha esposa, eu falo assim, olha, acabou. Agora volta para 2, 3 vendas. Uhum. E aí não volta nunca mais, cara. Que bacana. E aí não volta nunca mais. E como eu fazia os biquinhos das coisas, Tá. eu consegui por 6 meses não tirar um dinheiro para pagar uma conta, sei lá, de R$30 de água. Não Tá. tirava nada. Então foi só comprando, recomprando. Ok. Um produto novo, a cada compra um produtinho novo, a cada compra 2 produtos novos. Reposição de estoque e tudo Sim, mais. tudo. E aí rolou a profissionalização. A partir de agora é assim, né? É isso, aquilo. Eu já tinha um meio CNPJ lá, então só foi mudar para emissão mesmo, tudo bonitinho lá, tudo do jeito certo. Bacana. E as coisas só subindo, cara. E empurrando assim, não tinha tempo para procurar saber das coisas. Tá. Porque eu e minha esposa, eu ia buscar, porque era em outro lugar, Uhum. eu saía de casa, ia até minha tia, buscar as peças que foram Sim. vendidas, voltava para minha casa, Embalava. fazia, embalava, deixava, levava para o correio. A parte da tarde, mesma coisa. Tá. Né? Fazia isso 2 vezes por dia. De noite, era hora de anunciar, de procurar, de ver e tal. Então, era muito corrido. Não tinha tempo de procurar saber como que era. E não era nem só tempo. Eu não sabia que teria que fazer isso, André. Uhum. Eu não sabia que eu teria que saber sobre tráfego pago. Tá. Eu não sabia que eu tinha que entender sobre palavra-chave para anunciar. Eu não sabia nada disso. Uhum. Então, esse era um problema que estava invisível para mim. Então, não me atrapalhou. Tá. Que legal. Eu só fui. Não sabendo que era impossível, Exato. ele foi lá e fez. Exato. Tem um... Eu não lembro se foi você que me contou, cara, da abelha. Da abelha... Não sabendo ela. Se Como é ela que é a soubesse história que da ela não tem abelha? estrutura para voar, ela nunca sairia do chão. Mas ninguém falou, né? Essa é uma frase que tá na NASA. Sim. Lembrei. Tá na Isso NASA, mesmo, isso mesmo. Se a abelha soubesse que a aerodinâmica dela, se eu não me engano, era impossível para ela voar, ela nunca sairia do chão. É verdade. Quando na verdade é isso. É isso. Que legal, cara. E aí, mas me conta, quantos produtos você tinha anunciado na época, você lembra ou não? Cara, se eu tivesse 20 produtos, era muito. Percebe isso? Hoje você conhece muito mais de Mercado Livre, Sim. você conhece muito mais do setor automotivo, conhece muito mais de produto. Imagina que alguém vai entrar hoje no Mercado Livre, vai anunciar 20 produtos diante da mesma história que você viveu, mas sem essa ajuda divina. Não tem como, cara. É difícil, cara. Não tem. Eu vejo hoje alguns empreendedores, a galera, há um tempo já, batalhando e, sabe, lutando com honestidade, com integridade, tudo certinho, fazendo ali, mas é um negócio difícil, cara, puxa, bicho, acho que... E aí, como às vezes o cara tem uma alternativa, um plano B, ele tô tentando aqui, mas eu tô lá, tô tentando aqui, mas eu tô lá, se um dia isso der certo, eu vou lá. Talvez é isso, cara. Quando você não viu uma outra ponte para voltar, você só tinha esse caminho, você foi lá e seguiu. E, claro, acabou fazendo direitinho e num momento muito bom também, né? Eu acho que foi isso, cara. Eu acho que eu não tinha escolha. Não acho não, né? Qual era a alternativa? Eu não tinha escolha, né? Me apresenta as outras alternativas que você tinha naquele momento. Tinha. Eu tava frustrado pelo mercado. Eu não tenho... Por exemplo, eu parei... Não vai parar, hein? Fala pro meu filho aqui. Mas eu não fiz o 3º ano último, né? Então, eu não finalizei ali. Então, não tenho faculdade, não tenho nada disso, assim. Sim. E um pouco... Se você pegar alguns anos atrás, isso pesava muito ainda, né? Uhum. Tinha muito isso quando você ia procurar um emprego, alguma coisa do tipo. E essas coisas foram acontecendo em prol, acho que, para isso acontecer. Para Vroom nascer, no caso. Tá. Uma parte legal que eu gosto de lembrar nessa
Nessa partezinha que eu ainda trabalhava na minha garagem, eu tenho um amigo de infância que ele tava de férias e ele falou assim, ô, Brunão, o que você tá fazendo, cara? Eu pensei em todos os meus amigos para ligar, né? Eu pensei em todos os meus amigos para ligar, mas, cara, o único que não deixaria de me atender e que eu poderia hoje, que eu não tô fazendo nada, fazer alguma coisa, era você. Eu falei, então vem aqui, cara. E ele foi na minha casa e eu tava trabalhando. E a gente ficou, sei lá, por horas conversando, e eu fazendo as caixas lá, e ele de férias, trocando ideia e falando. E aí ele fala sobre isso. Fala, eu lembro de lá, cara. Eu lembro daquela lá na sua garagem. Eu tinha... Lembra daqueles móveis que a gente tinha em casa de computador, que tinha um espacinho do som, um negocinho de CD. Lembra disso? Sim, essa era... Meu escritório era um negócio desse. Era um casezinho assim, eu não lembro o nome disso aí. Era hack, eu não lembro. Era um hack de informática, cases. Cara, bom, enfim, cada um tem um nome diferente. Mas era isso. E aí eu tinha um na garagem, cara. E ficava disso. Do lado ficava uma mesinha de boneca da minha filha. Eu se eu não me engano, eu acho que eu vi esse móvelzinho aí. Quando eu estive lá para te visitar, eu acho que eu vi esse móvelzinho. Será que... Será? Não, acho que não, cara. Porque foi só na minha garagem. Quando você já conheceu o meu espaço, não, que é o de hoje espaço mesmo. no momento em que você estava na ampliação, né? Sim, sim. Ok. Bom, não, só foi um adendo para falar, né? Mas eu lembro exatamente que móvel é esse daí. Talvez se eu não tenha visto em você, tenha visto em algum lugar, mas eu sei exatamente que móvel é esse. Entendi. Então foi isso, assim. Até essa parte que eu começo a profissionalizar só com um tipo de produto ainda, né? Com um fornecedor. Ok. Nessa hora que eu viro PJ, o meu amigo que eu comprava por ele falava, amigão, agora já tá na sua hora, né? Legal. Agora já tá na sua hora. E aí, esse cara ainda me coloca na JCV, cara. Tá. Esse cara ainda fala, seguinte, tá aqui, pode ir, tô junto. Ou seja, o cara meio que se responsabiliza por eu poder comprar lá com os caras. Legal. E aí eu consigo comprar a prazo. No começo da jornada, ele abre um crédito para você relativamente. Mais ou menos, né? Ele coloca assim, ele fala, se der algum problema, fala comigo, entendeu? E aí eu consigo comprar direto com a JCV e por aí vai. Nesse mesmo ano, 2018, passa o ano mais ou menos, um pouco depois, vai de maio, sei lá. Um pouco depois do meio do ano, vai. Sim. Um pouco depois do meio do ano, a Cofran abre um newsletter no site, cara. Tá. Tipo, também não faz sentido nenhum. Sendo que ninguém queria vender para e-commerce nessa época. As lojas meio que estavam se sentindo prejudicadas, né? Pelo e-commerce ali na época ali. E hoje, sei lá, 100% das lojas vendem no e-commerce assim. Sim. Então, naquela época, eles estavam se sentindo pressionados e eles pressionavam os fornecedores. Eu acho, na verdade, né? Acho que eles pressionavam. Então, todo mundo olhava o e-commerce ali como... vilão. Como vilão do negócio. E eu comecei no e-commerce, né? Então, não entendia muito bem essa parte. E aí, eu me cadastro no newsletter lá da Cofran. E aí, uma maluca da Cofran vai lá e liga pra mim, cara. Uma vendedora doida que tinha lá, até esqueci o nome dela, que foi pouco tempo que eu fui atendido por ela. E me vendeu. Eu já tinha um pouquinho de caixa, eu consigo comprar à vista um primeiro pedido. E sozinho não, Deus me perdoe. Eu e minha esposa, você é louco, minha esposa perdeu as costas fazendo caixa lá com a gente lá. Eu e ela fazia caixa, eu finalizava a embalagem, cortava plástico bolha. Na hora da guerra ali, meu amigo, qualquer buraco é trincheira, todo mundo... Tudo. Olhava as lixeiras dos outros que jogavam as caixas fora. Nossa. Só ia colocando no porta-mala e, trazendo para casa. E eu não tinha tempo para anunciar. Eu não tinha tempo, cara. Eu parava muito tarde, e aí tinha as crianças, e aí minha esposa ficava também um pouco com as crianças, um pouco me ajudando, ajudava muito a mãe dela. E eu demorei muito para anunciar os produtos da Cofran. Só que cada um que eu anunciava vendia no dia seguinte, cara. Que massa. Que legal. Todos eles, assim. Beleza. Tá mentindo, Brunão. Colocou 50 produtos e todos os produtos no dia seguinte? Não, né? Mas para você ter uma ideia, assim. Uma boa proporção daquilo acontecia bem. Eles vendiam muito rápido, assim. Eu anunciava e já passava a vender. Tá. E o giro foi muito bom. O giro foi muito rápido. E as coisas foram crescendo muito.
Eu e minha esposa, sozinho, a gente estava fazendo ali, por dia, já uma média de 40 caixas, Certo. 40 pacotes. E as coisas só melhoravam, só melhoravam. Com meia dúzia de produto, modo de dizer também. Ok. E sempre aumentando, sempre comprando um produtinho novo e vai indo. Até a hora que eu falo, não tem como mais trabalhar aqui na garagem, né, cara? Ah, Não dá mais. Agora não tem como. E a gente também não aguenta. Só eu e você aqui, o que a gente vai fazer? Não dá. Não tem como, a gente vai precisar de fazer alguma coisa, tem que pensar. Já comecei a precisar pagar as contas, sim, né? Já tinha que tirar um dinheiro da própria empresa. E a empresa começou a pagar as contas. legal. E conseguia de boa, porque não precisava nada. Uhum. Continuava dando certo. Passou esse ano inteiro, a minha tia que me emprestava o quarto, meu estoque era o quarto dela, Uhum. em cima da casa dela, era um espaço gourmet que ela tinha, mas não era usado. Era um espaço gourmet abertinho, um lugar abertão, assim, legalzinho. Eu falei, caramba, será que minha tia não aluga isso para mim, não? A casa dela tinha frente para 2 ruas, ou Legal. seja, era um acesso certinho para a empresa ser lá. Uhum. Falei, tem que ser aqui. Minha tia tem que... Minha tia foi um anjo de Deus também na minha vida. Se não fosse ela também, eu não sei o que seria. E aí minha tia vai lá e fala, filho, não precisa pagar aluguel nenhum, não. Só vai. Só vai aí. Aí eu falei, não é possível. Aí, beleza. Aí fecho o lugar e falta dinheiro para pagar o telhado. Uhum. Aí eu não podia descapitalizar para pagar o telhado. Aí minha tia vai lá e dá o telhado de presente, cara. Rapaz. Ou seja, as pessoas foram me pagando, assim, pra eu conseguir fazer as coisas. As coisas foram acontecendo muito, muito legal, assim. E minha tia pagou o telhado, cara. Que legal. Ela comprou o telhado lá pra gente e comprou o telhado mais caro, porque a gente ia trabalhar embaixo de um telhado de chapa. Ia Nossa. todo mundo se ferrar. E ela falou, não, vamos colocar a telinha sanduíche aí. E aquela do isoporzinho Sim, e tal. sim. A gente torra lá também, mas imagina se não fosse assim. Pô, você tá doido. Que é o espaço que você já conheceu. Legal. Que já é aquele espaço. Sim, sim. O espaço que você... vai chegar nessa parte aí, né? Quando nós estivemos lá, eu me lembro que você era um espaço bem maior, mas a gente estava no piso do... Você estava mexendo em toda a estrutura. Você contou um pouco dessa história, Sim. né? Superficialmente. Sim. Agora está com riqueza de mais detalhes. Mas já era um espaço, assim, que eu ficava impressionado. Falei, pô, caramba, que legal, meu. Tem muita coisa aqui dentro. E claro, né? Já estava bem robusto. O pulmão da Vroom Sim. já estava bem robusto naquele instante. Isso era 2019 já, então. Já era 2019. Cara, na verdade, ficou uma bagunça na linha do tempo aqui. Andrezão, eu sou contador de história pra caramba, eu fico contando detalhes, você tem que me brecar aí, senão a gente vai até amanhã. Irmão. Você tá aqui pra se divertir e ficar super à vontade. Eu tô tentando até, cara, te interromper o menos possível, porque eu tô Sim. curtindo a história. Legal. Legal? Vamos marcar aqui, então. Tá. A gente passou por 2018. 2018. Ok? É. Passamos por 2019 já ou ainda estamos em 2019? Não, estamos em 2019, quando eu já vou pra esse lugar. Tá, antes da pandemia, então. Antes da pandemia. Legal. E aí eu contrato o primeiro funcionário. Legal. Aí a gente contrata o primeiro... Não dava mais. Não Perfeito. tinha mais como. Para dar Então um a gente apoio para você, para um sua esposa. apoio, isso. Aí a gente contrata o primeiro funcionário, que é o Cláudio, que ele tá comigo até hoje. Que legal, cara. Que é o senhor do braço de ferro lá. Bacana. Lembra dele, Legal, né? lembro. E ele tá comigo lá até hoje ainda. E aí ele vem. Aí, cara, ele tirou um peso de mim. Tipo, não que eu não fiz mais, assim. Eu continuei embalando caixa, assim, por um tempão ainda. Dali pra frente eu ainda embalei muita coisa. Ficava contando estoque, o estoque era visível, né? Então, eu tava muito próximo ali. E era só nós três. Tenho lembranças do meu filho, do André, lá também, bagunçando ali, fazendo caixa ali. E a gente vê que precisa de mais gente, cara, porque o volume só aumentava. Os fornecedores foram rolando. Todo mundo já tava entendendo que tinha que vender para os e-commerces, porque as lojas estavam dando aquela caída e tal. Aí, André, a galera ainda não estava sendo procurado, mas quando você entrava em contato, os caras falavam, onde que você é? Eu vou ir aí para conversar. Aí o cara via que era algo concreto ali, que tinha um espaço, que tinha produto, né? Que a operação rolava ali. Sim, era uma empresa. Que era uma empresa de verdade, e o pessoal começava a dar moral pra gente. Não, legal.
Vamos fazer sim, vamos cadastrar você, vamos comprar. E aí começou a abrir o leque de fornecedores. Aí eu comprei comecei a comprar farol de uma galera da Umar, que era de Boituva. Como é que era a empresa deles mesmo? Eu esqueci, cara. Hoje eu não compro mais com eles, mas esqueci. Boituva? É uma antiga do mercado que tem uma dividida lá. Vendia uns faróis muito bons lá. Antigamente, ali naquela região, era Porto Feliz. Era Porto Feliz. A RCD... Era RCD. Lightway. Isso, era RCD. Isso. Era RCD, depois da divisão deles lá e tal. Eu comprava faróis de plástico com eles lá. Tá, lente de plástico. As lentes de plástico, E dava muito bom. Cara, todo produto que eu comprava dava bom, cara. Que legal. Todos os produtos davam bom e começava a rolar. E foi acontecendo. Conheci a HT. HT, quem te atende é o... Hoje quem me atende é a Ana, interna, e o Silvio. Silvinho. O Silvio. Silvio, gente fina pra caramba. Silvio Teixeira Júnior. Aquele abraço, meu irmão. Chegamos aqui em você, ó lá. Silvião. Silvião é fera demais. Só que na época eu não conhecia o Silvio. Acho que ele não era da HT ainda, na época. Não, ele começou... Acho que já tem uns 2... Deve ter uns 2 aninhos que ele tá lá. Eu acho que é. E aí 2 ou mais, alguma coisa assim. E aí nessa época, André, eu comecei a comprar de todo mundo, cara. Porque tinha caixa, assim, eu conseguia comprar com a galera. Legal. E eu só queria aumentar. Eu entendi, eu achava que o único jeito de aumentar as minhas vendas era aumentando os produtos. Eu só tinha essa visão. Tá. Que não é errada, né? Mas eu não tinha outra. Eu só tinha essa. Eu só achava que para eu vender mais, ou seja, para eu conseguir mais dinheiro... Tinha que ter uma variedade maior de produtos. Eu tinha que ter mais produtos. Tá. Automaticamente eu tinha mais trabalho. Automaticamente eu precisava de mais gente. Então, nessa pegada de 2019, eu contrato mais 2 pessoas. Eu contrato 2 meninas que começam a trabalhar com a gente na embalagem. Tá. E paulada. Aí eu saio um pouco da embalagem, começo a entender melhor de anúncio, dessas coisas e tal. E eu queria falar de uma pessoa aqui muito legal, cara, da minha vida, o William, cara. Você conheceu o William? Conheci. Conheceu o William, né? Conheci. William, um grande abraço pra você. William da WJR. Sim. Uma das mãos de Deus na minha vida foi o William, cara. O cara é fora da curva também. Ele é fora da curva. O William é muito gente fina. E é nessa hora que o William entra na minha vida, cara. William, bora? Contar a tua história aqui no podcast também, hein? Queremos você aqui, né, William? O William vai vir aqui contar um pouquinho da história dele também. Também tenho acompanhado um pouco do trabalho dele. O Fabinho me fala bastante. Sim. O Fabinho tá mais conectado com ele. Me fala bastante. Sim. Aí, parceiro, chamar o William pro William estar aqui e contar a história dele pra gente também. Você vai gostar muito. O William é um cara demais. E aí, só falar um negocinho do William nessa época que ele fez por mim, cara, que vocês não têm ideia. Eu só fui empurrando. Eu aprendia fazendo. Você falou no outro podcast com um rapaz aqui, eu não vou lembrar a frase, cara, mas você quis dizer assim que a gente sabe até a página 1, a página 2... E depois a gente não sabe mais, né? Só vai fazendo, né? O resto é o que vai aparecendo. Eu fui sem 1 e 2 mesmo. Eu só fui eles, né? E foi rolando, Liguei e fui. Liguei e fui. O rapaz é xará, né? O Bruno, né? É Bruno aquele rapaz? Não. O último que teve aqui com quem eu comentei foi o André. Foi o André. O André, ele fala, né? Que você troca o pneu com o carro andando, assim. Exatamente. Então, é exatamente assim que foi pra mim também. E eu só ia empurrando. E o William, olha que engraçado. O William, a gente já, sei lá, talvez há mais de 1 ano, a gente treinava jiu-jitsu junto, cara. Tá. E a gente ficava num pós-treino, assim, trocando ideia sobre treino, sobre jiu-jitsu, e nenhum sabia o que o outro fazia. Mas pode colocar que foi mais de 1 aninho, assim. Que legal. Não sabia, até um dia que alguém falou, aí ele falou, vem visitar minha empresa. Eu falei, eu vou. E eu fui. Quando eu chego na empresa do William, foi Você me perguntou do ponto de virada, não foi? A gente falou lá antes, né? Eu acho que... Eu nem tinha reparado, mas esse foi um ponto de virada na minha vida, cara. Legal. Porque o que eu achava? Como que o André vai vir aqui na minha empresa e eu vou falar para ele como é que vende no Mercado Livre, cara? Eu pensava isso. Tipo, eu falava, eu não vou falar pro cara fazer o que eu faço. Sim. Eu tinha isso na minha cabeça, assim, e não tinha vergonha. Autodefesa. Sim. Autodefesa. Não tem vergonha nenhuma nisso. Não. Autodefesa. Sim. Até eu conhecer o William, cara. Tá. Até eu conhecer o William de verdade, ir lá na empresa dele. E aí o William me mostra tudo, me mostra como que ele faz. E ele começa a mostrar tudo pra mim e fala assim, meu, tá vendo isso aqui, ó? Faz isso. Tá vendo isso assim, ó? Contrata assim.
Ah, não contrata ninguém pra fazer isso, não. E aí eu chego no escritório, ele me dá me dá um café, não lembro o que foi lá, e ele fala assim, Brunão, você já compra de tal lugar? Eu falei, não, cara. Ele falou, então fala com esse cara. Eu falei, esse cara tem problema, mano. Esse cara tá passando o contato que ele compra, das coisas que ele compra, eu vou saber quanto ele paga. Aham. E aí o cara falou de uma forma tão assim que fez eu mudar, cara. Eu falei, mano, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. O mercado, todos os mercados, não só o nosso, mas o mercado tá aí para todo mundo mesmo, né? E cada um tem um seu diferencial. Sim. Cada um tem um seu diferencial. E o William fez eu ver isso. E o William me ajudou muito, cara, em muitas partes da minha trajetória. Inclusive, até hoje, o William é um dos meus mentores, posso dizer assim. Involuntário e gratuito. Ele é um dos mentores ali que ele é o cara... Você teve o prazer de conhecer ele também. E ele é muito da hora, cara. William, um abraço pra você, cara. Eu conheci rapidamente lá no Meli, Sim. né? O Fabinho tem mais amizade com ele, mas o Fábio me fala bastante dele e tal. Eu tenho essa curiosidade também de sentar, conversar, trocar uma ideia. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Vai, cara. Você vai gostar Já muito. que eu toquei no assunto de Meli, chegamos Sim. ao Meli, então. Meli foi um momento extremamente divertido aí na nossa história, Sim. né? Conheci o William lá, a gente acabou conversando mais lá dentro, né? Sim, sim. Tendo um pouco mais de conhecimento um do outro, trocando uma ideia legal. Foi um momento de muita descontração, diversão, a gente se divertiu pra caramba. A gente falava de negócio, a gente respirava negócio, olhava várias coisas junto, mas a gente se divertiu igual adolescente lá dentro. Foi, cara. Foi muito legal, cara. Ó, pra falar da sua diversão, eu já lembro da nossa foto com a Loki, É. com a Loki fake lá. A Loki da Shopee. O Alok da Shopee. No evento do Mercado Livre. Ai, foi Uma muito legal. fila imensa Foi muito pra tirar legal. foto com o Alok. E a gente lá. Duvido que o Alok esteja aí dentro. Mas vamos Exato. ver qual é que é. A gente fica foi. todo um monte de marmanjo na fila. Foi muito legal. A hora que eu vi o Alok batia como? Batia aqui em mim, Mais né? ou menos isso. E eu tenho aquela foto. Devia ter trazido aquela foto, né? pra Devia, hoje, né? cara, devia. Vamos ver se a gente coloca. Pedir pro diretor. Manda pra mim essa foto. Vou Eu não mandar. lembro se eu tenho ela ou não. Putz, eu mas em vou todo ter que procurar. caso, se você procurar, você manda. A gente vai colocar na edição a foto do Alok da Shopee. Tá bom. Pode ser que eu tenha, eu preciso dar uma caçada também. Não, beleza? fica tranquilo, Mas eu mando. fica os dois aqui com esse compromisso. Se a gente achar, a gente coloca na edição. A galera vai conhecer o Alok da Shopee. Mano, foi muito legal, foi muito legal. Vamos para 2023, né? Agora, que 2023 já... A gente tá pulando uma parte muito boa ali. A gente pulou a pandemia, né, Pulou a cara? pandemia. Mas pandemia, assim, o nosso setor, ele foi muito abençoado na pandemia. Muito. Né? Então, o pessoal em casa, não tô fazendo nada, compra pela internet, Foi. monta em casa. Nunca foi tão real o modelo do faça você mesmo. Exatamente. Foi o momento que eu mais trabalhei na minha vida, né? Eu verdadeiramente não estava em casa. Né? Aquele processo, chega em casa, chega na porta de casa, você quase que fica pelado, vai direto pro banheiro. É isso mesmo. Passa por 3 camadas de escudo protetor, de álcool pra lá, álcool pra cá. A minha esposa foi super guerreira nessa época, porque cuidava de tudo. Eu tinha que trabalhar, não tinha jeito. E ela cuidando de tudo, mexendo aqui, mexendo acolá, da casa em si. Sim. Nos protegeu bem nesse sentido. E eu estava exposto, estava na rua, estava fora, então tomava os cuidados que eu devia. Mas o fato foi o momento que eu mais trabalhei na minha vida. Então, para o nosso setor, o automotivo, entre alguns outros que eu conheço também, foi um momento abençoado porque a gente conseguiu trabalhar muito e entregar bastante também. E o e-commerce, ele relativamente foi a estrela desse momento. Foi. Porque o pessoal... Eu tô seguro dentro da minha casa, eu tô no meu celular, eu tô comprando. Tô no meu desktop, eu tô comprando. Eu tô recebendo em casa. E aqui eu pego, eu mesmo monto, eu mesmo faço, eu mesmo cuido. Então foi uma estrela. Certamente foi muito bom para esse setor e principalmente para esse segmento, para esse canal de compra do consumidor final em casa. Então passamos a pandemia. Sim. Chegamos em 23. 23 foi o Meli. Foi o Meli. Sim, 23 foi o Então a Meli. gente se encontrou nesse momento e... Sim. Conta você, Dia vai. Conta você. Dia 20... em 2023, eu já tava bem forte com o Fábio, né? Já tava bem firme com o Fábio. Já comprava bem com ele ali já. Ele já tava
a Cambuci, já tava com geral Já comprando tá. ali com a galera Sim. toda ali. Então eu já tava bem forte com ele ali. Legal. Mas a gente não se conhecia ainda, né? Não. Não se conhecia Não, ainda. a gente se conheceu fisicamente, a gente se No Meli. conheceu, né? No Meli. No Meli. E aí a gente vai pro Meli lá, porque eu também não ia pro Meli, porque eu deixei pra em cima da hora e tava caro. É, Falei, não vou. E a gente ganhou a mesma cortesia, foi. né? Foi. A gente ganhou a mesma cortesia lá do Fomos convidados pessoal a estar presente lá. Da e foi, Digigrow, acho, se não me engano, né? foi legal Acho pra que caralho. Foi. Bom, a gente chega lá, a gente se conhece. E aí eu lembro de brincar com o Fábio, que eu falava, puta, mano, como é o nome do cara do helicóptero? Que era você que você falava, que chegou de helicóptero. Nossa, era muito legal. E aí, beleza. E aí a gente vê a palestra do Joel Jota. Cara, ali foi o negócio. Eu falei, peraí, tem alguma coisa que eu não sei aqui, cara. Uhum. Tem alguma coisa aqui que eu não tô sabendo que tem e eu não tô vendo. E talvez, sei lá, talvez é por isso eu já me sentia, em 2023, eu já me sentia num limite. Tá. Eu já tava sentindo ali que era o meu limite, que dali eu não tava passando mais. Então, eu já não tinha, talvez, mais produtos para aumentar ali, visivelmente, pensando, né? Agregando ao que eu já trabalhava. E eu não sabia mais o que fazer. Foi quando a gente... Acabou. A gente viu primeiro a palestra do dono do Mercado Livre. Depois a gente viu a palestra do Jojota. E aí acaba ali as palestras. A gente volta lá para tomar um chopp lá, eu acho. Sim, não era? sim, A gente foi lá. sim. E ali a gente começa a conversar. Papo vai, papo vem. Todo mundo chegando e tirando maior onda lá. A gente tava divertindo pra caramba. Aí você fala assim, como é que é a sua história aí? Fala aí. Lembra disso? Sim. Aí você pergunta pra mim, aí eu falo, cara, minha empresa é assim, assim, assado. Aí você fala, por que Vroom, né? Você fala, por que Vroom? A gente nem falou por que Vroom. Eu ia te perguntar isso, cara. Que você já antecipou, mas tá perfeito. Não, mas é que você perguntou lá e tal, Manda né? bala. E a Vroom, cara, parando um pouquinho do parênteses aqui. Um parênteses. A Vroom foi o seguinte, eu ficava pensando assim, eu tô chegando do nada no Mercado Livre, tinha uma galera já. Não era igual é hoje, mas já tinha uma galera lá. Então já tinha uns caras grandão lá, né? Eu falava, eu não sei o que fazer pro cara comprar de mim e não desse outro cara. Sim. Que tem uma visibilidade melhor, a conta do cara já tá lá em cima e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou trabalhar assim, muito rápido. Vou mandar tudo que dá no dia. Vou fazer, o cara comprou agora, se der, eu mando agora. Pra que esse cara receba, sei lá, mais rápido e... Ok. Né? Não sei. Isso vamos ver se seja vai um dar diferencial. certo. Então, vamos ver se vai dar certo. E aí eu fazia isso aí, por exemplo, um cara comprava às vezes no sábado e achava que isso ia receber só numa terça-feira. Um cara de São Paulo mesmo. Ok. E aí eu mandava no próprio sábado, que tinha um correio perto lá que funcionava, e eu mandava lá. Legal. Chegava na segunda-feira, o cara tava recebendo. Uhum. Aí esse cara comentava, caramba, mas eu comprei no sábado, não sei que hora e tal. Uhum. Eu falei, pô, tem que ser um negocinho assim legal, né? Tipo, Bacana. ser rápido e tal. E aí algum cliente falou assim, nossa, caramba, isso aí é VaptVupt, um negócio assim. Falou um negócio assim. Tá. Aí eu falei, pô, VaptVupt nada a ver, né? Aham. VaptVupt, peças, não, né? Aí eu falei, poxa, imagina um carro entregando, né? Sim. Tipo, o cara passa milhão assim, vrum, e a caixa tá lá. Já era. Aí eu falei, Vroom, então É vamos fazer Vroom. isso. E aí todo mundo era partes, eu falei, é Vroom Parts, então. E foi assim que nasceu a Vroom, cara. Que bacana. Então, sem saber também, isso fez parte da minha cultura, né? Sim. Eu nem sabia que isso existia, né? Identificação, né, cara? É. A identificação com... As coisas foram acontecendo pra você de forma orgânica, na verdade. Sim, Você pegou uma dificuldade, sim, você enxergou uma oportunidade e você entregou tudo que você tinha. exato. Era você, sua esposa e bater no caixa Sim. o tempo todo. E como você bem disse, eu não sabia que tinha isso, aquilo, outro, ok? Então vocês só foram fazendo, né? Houve algumas ajudas especiais aí Muito. de alguns participantes, né? Houve uma ajuda divina também em algumas coisas que raramente acontecem e acabou acontecendo com você. Você soube aproveitar isso, não negligenciou e foi aprendendo. E as coisas de forma orgânica foram acontecendo. Eu comentei no começo da nossa conversa que você é um ser adaptativo. Sim, Você tem essa característica de adaptação e buscar soluções onde há um possível problema ou até mesmo um problema. Então, o nome também surgiu nesse sentido. Eu me lembro de ter feito essa pergunta para você, eu achei muito curioso, achei bem legal.
né? E aquilo me dá um insight de, meu, cara, que foi muito perspicaz, cara. Ele foi muito atento, né? E ele trouxe uma coisa que é do dia a dia, né? É simples. Sim. Mas a gente, às vezes, não consegue olhar pro simples. É e aí isso. trouxe uma identidade muito legal. Bacana. Te perguntei, e aí, de onde surgiu o nome? Você começou a me contar. Voltamos pro Meli, então. Sim. Aí eu te falo lá, né? Aí você fala, caramba, que da hora, mano. Aí você vira pra mim e fala assim, eu não esqueço dessa aí não, hein? Aí você vira e fala assim, mano, você é um cara mó da hora, velho. É o seguinte, aluga um... não era projetor que você falou, você aluga um data show, arruma umas cadeiras que eu vou te dar de presente uma palestra pros seus meninos lá. Eu lembro de comentar pra você que eu tinha umas confusão. Lembra que eu acho que eu falei alguma coisa assim, tem umas confusão entre os colaboradores lá e tal, né? E você fala assim, cara, eu vai lá, vamos fazer isso, vamos. E aí eu falei, cara, o cara falou aquilo lá, tava no meio de todo mundo lá, mano. Ei, esse cara não vai vir aqui não, mano. Eu duvido que esse cara vai vir. Só que eu não tava botando uma fé que você ia. Sim. Mas eu já tinha falado pra todo mundo que você ia. Se você tiver que desmentir agora, vai Já ficar tinha ruim, falado né? pra todo mundo. Aí eu falei, meu, nem que, sei lá, você tem que contratar o cara, eu vou ter que dar um jeito. E aí você fala, e aí, deu certo e tal? E aí a gente consegue fazer. Marcamos. E aí foi muito legal, cara. Inclusive foi papo, esse dia foi papo na última semana do mês, foi dia 28. Sim. Que a Alvoron completou 7 anos. Uau. 28 de maio. E a 7 gente falou anos. sobre isso e a gente se divertiu muito lembrando desse dia lá. Foi muito legal. Bom, volta ali pro Meli, então. Deixa eu fazer um corte aqui. Manda. Bom, o Fabinho já comentava de você. A gente se conheceu. A gente achou um cara sensacional. É aquela coisa de conexão, né? Sim. Eu me relaciono muito bem com as pessoas que eu tenho muita conexão, cara. Me faz bem ouvir, compartilhar, falar. E eu entendo que se trata muito de contribuição mútua, certo? Do que só você querer para si. Então, naquele instante, eu não estava pensando eu vou vender alguma coisa para esse cara. Não, o intuito não foi esse de verdade, né? O intuito foi, cara, essa história é tão legal que, de alguma forma, eu quero contribuir. Eu quero fazer parte disso de uma forma que, para eles, seja um valor e que gere algum tipo de continuação. Enfim, é um pouco disso. Isso faz parte do que eu chamo de missão, né? Sim. Pô, tentar compartilhar desse conhecimento e transformar um pouco a ajuda do outro. Eu me lembro de ouvir uma vez de alguém que, infelizmente, não me lembro agora quem foi, mas ele comentou, cara, eu saí da minha casa para talvez modificar a vida de uma pessoa, né? E esse era um treinador bem visto. Na época ele falou, cara, se eu sair da minha casa e eu modificar a vida de uma pessoa, se uma pessoa tiver para me ouvir, isso vai ser importante. Minto, agora eu vou corrigir. Me lembro quem me falou. Quem falou isso foi um pastor, né? Numa aula, num seminário de teologia. Eu fiz teologia, um seminário de teologia, e ele fez esse comentário. Às vezes a gente sai tentando empolgar uma multidão, né? Quando, Sim. na verdade, talvez Deus tenha enviado uma única pessoa para ouvir aquilo que você falou e na vida dela aquilo será muito especial. E aquilo cravou em mim de uma forma assim, pô, cara, é isso. A realidade é essa, né? Não é a multidão, mas é a diferença que faz na vida de um, que vai para um outro, para um outro, para outro. Se cada um fizer isso, o negócio seria muito melhor. E aí eu penso nisso naquele momento. Falei, cara, o que eu posso fazer para estar junto de alguma forma, né? Falei, Brunão, organiza a galera, arranja o data show, consegue umas cadeiras lá, nós vamos lá falar com essa galera, nós vamos dar um treinamento pra galera aí. Pô, sério? Falei, sério, 0800 mesmo. Sério? Falei, sério, cara. Pode marcar. Foi assim E mesmo. depois a gente falou pelo WhatsApp na semana. Foi. Eu vou fazer, pode? Falei, claro que pode, já marcou? Marca aí. Foi assim mesmo. E aí nós fomos pra esse evento também, né? Como é que foi lá? Cara, foi sensacional. Eu tive, assim, com o meu pessoal, uma resposta positiva muito boa, imediata, assim. Todo mundo gostou, todo mundo falou, nossa, isso vai ter mais vezes, e coisas do tipo, né? Então, foi muito legal. Em contrapartida,
tive essa melhora imediata ali, né? Porque a gente falou na sua palestra, você falou muito ali de ajuda ao próximo. Sim, eu lembro, do time. Lembro muito ali do time e tal, né? Para deixar de lado. Você falou uma frase aquele dia que eu levo até hoje, eu falo sempre. Minha irmã ouve muito eu falar sobre isso, assim, que ela tá no atendimento, nos clientes, e você falou, e eu uso isso muito lá, cara, que a empresa não tem sentimento, né? Exato. Então, não é às vezes porque um falou de um jeito, de outro jeito. Não, cara, é só trabalho ali. Aqui não tem sentimento. É tudo em prol da melhora do time. Resultado. Do resultado de todos. E eu lembro que na sequência eu já tenho uma retração ali, cara. Eu já tenho os problemas em dobro, cara. Uhum. Tipo, em dobro. Melhorou, todo mundo legal, e o problema já vem todo mundo em dobro ali. O problema de novo, cara. Pô, o André deu maior força aqui, falou. Uhum. Só que não era só isso, né? Não era só isso. Aí eu entendi que o problema era eu, cara. O problema era eu ali. Eu achava que tinha que ser do jeito que a gente fala. Ó, é assim que tem que ser. Não, não é assim. Eu comecei a entender outras coisas que você fala pra gente lá. Meio que... Eu lembro que no finalzinho a gente falou... A gente tava comendo uns salgados lá, né? Depois, assim. Sim. E você fala assim pra mim, assim... Bruno, você trabalha de sábado? Eu falei, não trabalho mais por causa disso, tal, tal. Aí você falou assim, então, mas o teu concorrente trabalha. Aí eu, começo a pensar. Aí você falou uma outra coisa, aí eu falo que sim ou que não. Aí você fala, mas isso. Não vou lembrar certinho o que era, mas... E você dá umas patadinhas assim que eu falo, é isso então. E aí eu lembro, quando o conflito volta, eu lembro dessa parte. Eu falo, não, peraí. Não é só isso, cara. Aquilo lá foi só para alertar para o que tem que ser feito. E sem bagagem nenhuma. Aí eu procuro um pouco no mercado ali, o que tinha na minha volta. E eu acho que você vai conhecer, com certeza. Eu conheço o André Menezes. Sim, conheço. Né? O cara é aquela gente fina pra caramba. Eu tive a oportunidade de conhecer ele mesmo, pessoalmente. E aí eu acabo comprando um programa dele lá de mentoria. Legal. Em 2023. Eu compro uma mentoria dele de 6 meses ali. Cara, você foi a minha chave de virada de entender que faltava alguma coisa para mim, né? Uhum. Faltava alguma coisa ali ligada ali mais diretamente para aquilo, né? Eu lembro que você ainda fala assim, cara, minha parte é as vendas e tal. A gente conversa algo daquilo ali que eu não vou lembrar. E aí eu procuro e eu acho essa galera. E eu acabo contratando esse pessoal. E foi em agosto, setembro, por aí. Agosto ou setembro de 2023, eu começo essa mentoria. Deixa eu pedir. O meu diretor, ponha, por favor, a nossa foto aqui do treinamento. O diretor vai colocar aqui pra gente, ó. Olha aí que surpresa legal. Essa foi boa, cara. A primeira galera lá. Essa aqui é a nossa equipe. Ó, o meu moleque, o meu filho aqui, ó. Ó. Tava calequinha ainda. Tava. Aqui já mudou, né? O time já mudou um pouco aqui. Certo. Já teve umas substituições ali. O Claudião, que eu falei pra você, é o primeiro funcionário, tá com a gente até hoje. Ó, vocês, o Fábio. Cara, que legal, cara, que legal. Esse dia foi muito legal. O Fábio mandou. O quadro tá no meu escritório até hoje. Né? O quadro tá lá até hoje. Tem que atualizar, mas eu mantenho ele lá do jeito que tá mesmo. Massa, cara. Pra gente. Esse dia foi muito bom, cara. Esse dia foi muito legal. Deixa eu te falar pra você dar uma risada. Obrigado, meu diretor. No dia 28, que a gente tava nos comes e bebes ali depois, ali, falando do aniversário da Vroom, falando das coisas. E a gente começou a falar desse dia. Aí os meninos mais novos falaram, mas como assim, cara? Palestra, como é que foi? Eu falei, não, foi assim e tal e tal. Aí um dos meninos lá que tava com a gente, que é o Márcio, que tava lá, aí ele falou assim, teve uma hora que eu quase fui pra cima do cara, porque ele colocou a cadeira na sua frente lá. Se eu imitasse aqui, André, você ia dar muita risada. E aí ele começa a andar assim, senta, e ele, que foi a hora que você me confrontou, que você me confronta lá. Sim. Aí ele diz assim, que você senta na minha frente assim, e você fala assim, por que você vem aqui todos os dias? Aí eu respondo, você fala, não, mas não é isso. Por que não sei o que lá? E aí ele falou assim, que eu vou me abaixando na cadeira assim, ó. Muito legal. A gente se divertiu ali falando sobre isso, assim, e lembrando desse dia que foi muito divertido mesmo. Foi muito bom, cara. Assim, o trabalho ele traz um pouco de... Cara, deixa a galera relaxada e sem defesa. Sim, sim. Ok?
a informação ela entra nesse sentido. E principalmente gera lembrança. Então, assim, tudo que vem de forma divertida e gostosa, eles compartilham depois. Ah, lembra daquela hora? E ao mesmo tempo, a memória traz aquele momento e o aprendizado, né? Então foi de forma leve, forma tranquila. Sim. E eu tô muito feliz de saber que você tá me confidenciando algumas coisas das quais você viu lá e do seu próximo momento, que daí foi quando você entrou Sim. na mentoria Sim. do André também. Exato. Sensacional, cara. Bom, relativamente, você catapultou. Porque você estava crescendo naquele momento, você estava mexendo na estrutura. Sim. Coincidiu da gente fazer o treinamento com a galera lá, a palestra com a galera. Depois você entrou para uma mentoria. Sim. A Vroom, de lá para cá, ela cresceu Muito. alguns zeros depois da vírgula, sim ou não? Bastante. É, né? Foi bom, cara. diferenciado, assim. Quantos fornecedores você tem hoje? Eu acho que eu tenho uns 28, cara. É. Relativamente não são muitos, né, cara? Não 28 não são são muitos. Mas são muitos produtos. Eu tenho Mas hoje... aí, agora, exatamente, falando de SKU por fornecedor... Eu tenho hoje, eu acho que a média de... Tem uma cola para me ajudar? Não, né? Sei lá, eu tenho uns, 2.000 SKU. Quase 2.000 SKU. Você vê? Ainda não é muito, né, cara? Não, ainda não é muito. Não é muito. É que assim, para você movimentar tudo Sim. aquilo também, dentro do teu espaço... Sim. É que você está muito focado também em um... Um pouco nichado, talvez, né? Exatamente. Você está muito Sim, focado sim, ali na linha de colisão, vamos dizer assim. Menos lataria, né? Só lata menos que não. lataria, a gente tá ali... Eu tenho alguns produtinhos diferentes agora, mas, por exemplo, hoje eu tenho chave de seta, cinta de airbag... Sim. Tem algumas coisinhas que a gente... Algumas variações ali que não segmenta ali do nicho ali da iluminação ali da colisão, né? Cara, o que eu penso também que deve ser muito bacana, porque o cara vem, ele consome com você, ele gosta, talvez ele não precise do mesmo produto, mas precisa de uma outra coisa. Sim. A referência que ele tem é você, de que ele gostou de comprar. Sim. Aí ele vem, ele acha uma outra variação, um outro produto... Isso. Algo que faça sentido para ele. Exato. E aquela história também, meu. Todo mundo que foi bem atendido sente uma vontade de retribuir. Gatilho da reciprocidade. Cara, eu comprei, paguei e tal, mas puta, deu tudo tão certo. Pô, o pessoal foi atento, no atendimento me atenderam muito bem, o pacote chegou em ordem, tive dúvida, perguntei, o cara falou tal. A gente tem aquela vontade de retribuir de novo. Ele volta para o mesmo endereço, procura uma outra coisa. Puta, legal, vou comprar agora de novo. Ele sente parte do conjunto que vai fazer com... Pô, eu não quero que essa empresa pare. Porque ela foi tão boa para mim que amanhã depois eu vou precisar de novo. É esse cara que eu vou procurar. Então eu quero que ela continue. Ele é o cara que está ali patrocinando isso no dia a dia. Sim. E compartilhando também, né? A indicação... Ele pega o link, olha, compra desses caras aqui. A gente recebe, não tanto quanto gostaria, mas a gente recebe mensagem assim, às vezes, eu comprei aqui, porque o cara fala como se a gente conhecesse a pessoa, né? Foi o fulano que me indicou aqui, cara. Pô, que legal. O cara é amigo dele, né? Eu nem sei quem ele é, na verdade. Você sabe quem é esse cliente? É o cliente fã. Sim. Cliente fã. Entendi. O cara gostou tanto que ele gosta de... Ele quer... ele precisa fazer isso. É uma necessidade natural. Cliente fã. Eu sou cliente fã de algumas coisas que eu consumo. E aí, quando alguém toca no assunto... liga pra esse cara. Não tocou no assunto ainda, eu falei isso, quando você precisar, fala com esse cara, fala com essa empresa, olha esse produto. Por quê? Porque fez bem pra gente, a gente quer compartilhar com a galera. Ser diferente em alguma coisa. Pra ter essa conquista, assim, não, né? E pra se manter no mercado também. Porque pra ser raso e trabalhar do mesmo jeito, não rola, cara. Eu costumo falar até hoje, é uma coisa que a gente se perde um pouco quando a gente aumenta muito de algumas coisas, né? Sim. Então, a gente para uma hora e vê que não faz mais alguma coisa e tal, e aí é a hora de você ver se retorna ou não. Mas uma coisa que eu pego muito pesado lá com o pessoal é o atendimento, cara. A gente nem tem um atendimento direto com o cliente, mas no atendimento no total, eu falo. Em todo mundo. No cara que vem entregar, pô. Um atendimento... Pergunta pro cara se ele não quer ir no banheiro, velho. O cara tá na rua, às vezes, do caminhão lá. Pergunta se quer uma água, quer ir no banheiro. Isso. O atendimento total. Cara, eu vejo umas coisas muito legais lá. Os entregador leva coisa pros moleques lá, pô. Caraca.
O normal são os entregadores, os coletores lá, os novos. Sempre os caras vêm de cara fechada e arrumando confusão. E eu falo pros caras, cara, tem que ajudar os caras a carregar sim, pô. A não ser que não dá ali na hora, tiver alguma correria. Mas tem que ajudar os caras a carregar. Vamos manter essa porta fechada aí, né? Vamos ser rápido, agilizar pra galera e tal. E aí os caras passam a gostar de coletar. Então, o atendimento tá nessa parte também, que não tá diretamente na venda. Mas está no cara que está vindo coletar, no cara que está vindo trazer as coisas. Ou seja, o cara que vê a mercadoria da Vroom, assim, vamos supor. O cara que vê a mercadoria da Vroom e já está chegando no final do dia, ele fala, mano, vou dar um gato nessa entrega. Ele não vai falar, fala, pô, esses caras são mó legal. Eu vou lá entregar sim, porque vai que os caras estão precisando e tal. Então, isso acontece. E eu peso neles no atendimento para ser o diferencial. Senão vai ser mais um só, no meio de muita gente aí. Eu costumo dizer o seguinte, cara, que atendimento é venda e venda é atendimento. Sim. E não quer dizer que eu tô trocando uma moeda com um coletor, não. Sim. Mas eu tô dizendo para ele sim, que o trabalho que ele faz é importante para o meu negócio. E o meu negócio cresce baseado numa rede de pessoas que estão conectadas com o mesmo propósito. Coletar correto, levar correto, cuidar da carga, colocar no lugar certo a carga para não ficar chacoalhando, sair moída lá dentro. Exato. E aí você falou, pô, os caras trazem, de repente, algum mimo pros caras lá. O que é isso, se não um gatilho da reciprocidade? Verdade. Pô, eu vim aqui, os caras me deram uma água, os caras me deram um café, os caras me trataram tão bem. Pô, de repente eu passei na rua, eu vi os caras estavam vendo na feirinha uma goiaba. Vou levar pra molecada essa goiaba aqui, tipo que tá legal. isso. E o cara vai lá e leva. É exatamente Meu, assim. eu vou te falar, cara. Isso é tão bom, cara. É tão gostoso. Entende? Sim. Eu já vi várias cenas dessa, do lance do cara chega pra coletar. Não, deixa que o cara coleta. É os caras que se viram. Isso. Eu cuidei de uma operação muito grande. E existe uma unidade no sul do país que nessa unidade a gente colocou um banco, né? Na área de expedição a gente colocou um banco e a galera quando chegava final do dia, porque coletava bem tarde, sei lá, por volta de 7 mil, os caras encostavam para coletar, né? Muitas vezes eles até saíam mais tarde lá, porque ainda tava fazendo o pedido, batendo caixa para entregar, para mandar pro cliente, pro cara receber no outro dia de manhã. Sim. Pô, não deixa o cara de qualquer jeito não, meu. Pô, se quiser sentar ali, ó, tem um banheiro, tem uma água, quer um café? Então a gente começou a fazer um atendimento, por quê? Porque como era a última carga deles, meu, o cara tá cansado, o cara rodou o dia inteiro, o cara quer ir embora pra casa dele, a família dele tá esperando ele. Sim. Entende? Pô, o cara vai ter que sair daqui, vai ter que ir pra empresa, deixar o caminhão, ir pra casa. Aí ele vai chegar na casa dele tarde, vai tomar um banho, vai jantar. Talvez ele não veja os filhos, talvez ele não veja a esposa, talvez ele chegue e vá dormir. Então, assim, vamos cuidar desse cara, vamos cuidar um pouquinho disso aqui. E a partir do momento que a gente começou a fazer isso, a gente começou a ter laços de amizade com a galera dessa operação, que eram terceiros, que eram de outras empresas. Então, é um pouco disso, cara. Quando você atende bem o próximo, né? Ele tem uma reciprocidade para te entregar. Ele não vai esquecer de você, ele vai cuidar do teu pedido, ele vai cuidar da tua carga, ele vai cuidar do atendimento, ele vai cuidar, inclusive, do teu nome, da tua marca. É exatamente. Esse é um lance muito legal. Bom, por falar em marca, a gente chegou num momento especial aqui, cara. Bom, a gente passou aí, então, pelo Bruno antes da Vroom, Sim. né? Passamos pelo momento de dor. Cara, não tinha o que fazer, era o que eu fazia. Uma sacada na rua, Deus iluminou. Alguém me deu uma dica e eu fui conseguindo alguns anjos no caminho que me ajudaram nessa jornada. Entrei, comecei a fazer, comecei a trabalhar. Depois de 5 dias fiz a minha primeira venda. Depois de 5 dias acabando com o F5, fiz minha primeira venda. Depois eu comecei a fazer uma ou outra. Aí vem Mercado Livre e te dá 7 dias de ads gratuito. Eu só fiz sim, sem saber como funcionava ou não. Sem saber. Comecei a vender bastante. Quando acabou a dúvida se eu vou vender, se eu não vou vender, acabou, eu continuo vendendo. Abrem portas, outros fornecedores, me profissionalizo. A gente se conhece, você passa por um momento de explosão. Poxa, eu vejo uma palestra sensacional, a gente tem um treinamento. Você entra para uma consultoria de um cara que eu, de verdade, respeito bastante. E aí, a Vroom hoje, eu conheço um pouco desse mercado, conheço um pouco dos fornecedores, conheço um pouco dos distribuidores, dos importadores. Posso garantir para você que a Vroom tem um nome muito bem quisto, né? Conheço alguns vendedores que vendem para vocês, além do nosso escritório, e conheço também alguns que querem muito vender para vocês. Legal. Né?
E por quê, cara? Porque sabe que é um bom cliente, tem um bom volume, paga corretamente, é um cara que não faz cagada no mercado. Aí chegamos nesse seu momento, cara. Né? Saímos daqui e viemos pra cá. Sim. Qual é o seu momento agora, Brunão? Como é que é o momento da Vroom nesse momento? E o que é que você tá pensando pra daqui a pouco, cara? Legal, cara. Eu tô num momento, a Vroom tá num momento hoje de mudança constante aqui. No crescimento, a gente colocou como meta, quando rolou a mentoria, a gente aprendeu sobre um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá. Foi tudo junto. Então, eu comecei a aprender sobre perfil do outro e o meu, sobre processos, sobre cultura, sobre tudo de uma vez, cara. Uhum. Então, é muito fácil começar algo para mim hoje. Se eu tiver que começar uma empresa hoje, tudo direitinho, com cultura desenhada, com processinhos desenhados bonitinho, seria top. Agora, começar, fazer certo o que você faz empurrando, é muito mais difícil, cara. Muito mais difícil. E até hoje, a gente está penando para essas mudanças acontecerem. E não pode parar. Quando ocorre, quando acaba finalizando ali, mais ou menos, essa mentoria, eu joguei uma meta, cara, de venda, vezes 6, cara. Assim, e eu falei, cara, tem que dar, cara. Tem que dar. E eu falei que até dezembro de 2024 eu bateria aquela meta. Certo. Que era absurda, cara. Muito, 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 muito absurda. A Vroom bateu em julho de 2024. Uau. Em julho de 2024, a gente chega num número que a gente não sabia. Eu tinha 16 colaboradores, só no processo lá, de pacote. O custo foi lá em cima, cara. E aí, com o entendimento que estava rolando, eu falei, não é isso que eu preciso. Era só ego chegar naquele número lá de muitos zeros, né? Tá. Eu falei, é só ego, cara. Então, deu essa expertise também de entender que não é só isso, cara. Não adianta nada, cara, você faturar 10 milhões e não ter nada de lucro, mais ou menos assim, Sim. né? Não que eu não tive nada, mas era muito baixo. O gasto era muito alto, era muito trabalho e eu entendi que não precisava daquilo. Aí eu faço o quê? Aí eu mudo a estratégia e volto a vender bem menos. Mas aí eu começo a buscar lucratividade. Certo. Começo a entender, começo a buscar qualidade. Começo a entender melhor. Já que eu não tenho isso, eu não tenho esse papo com o meu cliente. Eu não posso falar, olha isso aqui, cara. Tal, não tenho como argumentar com ele. Então, eu passo a entender o mercado de uma forma diferente e querer atender um mercado diferente que eu estava atendendo. Então, eu tenho essa ideia e mudo. Hoje, eu tô com, se eu não me engano, total da Vroom hoje, a gente tem acho que 12 ou 13 colaboradores, eu não lembro de cabeça. Eu faturo a metade do que eu faturo e muito mais saudável. Hoje eu estou muito mais saudável, eu tenho... como é que eu vou dizer assim? Eu tenho mais controle de tudo lá, das mudanças de sistema, mudança dos processos, mudança das pessoas, de entender as pessoas, assim, sabe? Okay. De conseguir entender as pessoas diferente, de entender o perfil. Eu ficar falando, André, você tem que fazer isso aqui, mas o André não vai conseguir fazer nunca isso aqui, porque não é o perfil do cara, tem que ser outro e tudo mais, e vai indo. Então, eu aprendi essas coisas e estou tentando... Sou um cara mais lento nessa parte, mas eu estou tentando colocar tudo isso em prática aos poucos e fazer essa mudança. E ela tá vindo sempre boa pra gente. Ela tá vindo sempre de uma forma muito boa. Então, eu mudo aqui. Tá igual minhas vendas antes, que eu anunciava e ela vendia. Sim. Então, eu mudo. Aí toda mudança tem aquela rejeição, né? Tudo que a gente altera, tudo que a gente muda, vem com rejeição. Só que o que tem acontecido? Tá sendo bem absorvido e tá sendo muito bem feito. Ou seja, a gente cria um processinho por fora. Ó, a partir de agora é assim, 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 assado. Bota para funcionar, funciona. Não funciona, eu consigo ter uma coisa que eu não tinha, a liberdade daquele colaborador ou daquela pessoa que vai fazer, o cara tem a liberdade de falar, e se for assim? Ó, tal. Porque às vezes o cara tem medo também de falar, né? Devido a liderança dele ali, no caso, ele fala, o cara não dá uma moral. A gente tá bem nessa parte também, dos meninos que estão liderando pra gente lá. E isso tá funcionando de forma muito boa. Então, todas as partes tá mudando. Todo mundo fazia tudo.
Agora eu tenho o pessoal do estoque, o pessoal da Legal. embalagem, tudo certinho, do jeito... Tem um Quer dizer, organograma e um tá tudo modelo. bonitinho, muito bom, mas tem o futuro lá pra gente Que alterar. legal, cara. E, cara, o que eu vejo pra Vroom daqui pra frente é a Vroom se instalar mais como marca. Hoje a minha ideia é a Vroom se formar como marca. Ou seja, eu vou buscar produtos que tenham o nome de Vroom agora. Não sei se imediatamente nos meus produtos que eu já trabalho ou se algo novo no meio automotivo ainda. Mas o meu planejamento para o futuro é isso. É eu começar a fazer a Vroom entrar como marca. Você falou aqui agora, né, que a Vroom já é bem vista, né, Sim. como marca, mas como empresa, né? Uhum. Eu quero fazer agora esse conhecimento como um produto. Legal. Então, a gente está capitalizando a 1000 para conseguir, sei lá, talvez importar um produto próprio ou algo do tipo. Mas, por enquanto, assim, sem algo fixo para já fazer. Brand. Sim. É trabalhar bem a marca. Exato. Porque se o teu cliente ele gosta da marca, ele vai comprar o teu produto. Exatamente. Ele vai, claro, né? Tem que trazer uma solução para ele dentro do perfil que você já trabalha. Exato. Isso é sensacional. Cara, fico feliz de saber disso, de verdade, porque eu sei que tem uma jornada longuíssima pela frente. Isso vai dar muito bom mesmo. Bem pra caramba. Uma coisa legal, hoje eu sou um cara muito mais pensante do que antes, é óbvio, né? Tipo... É necessário, né, cara? Isso, então... É bem necessário. Eu tenho muitas outras ideias, a maioria tudo ideia furada, né? Mas elas vão rolando, né? Elas vão rolando. Mas eu ainda tenho a mesma calma de que vai dar certo. Você é um cara calmo. Eu ainda consigo Você é um cara bem calmo. a minha parte dos meus sabotadores, né? Que vem me frustrar. Troquei uma ideia com o Fábio um dia e a gente falou muito sobre isso. E a gente se sabotar, ela cada vez se torna menor para mim e eu consigo voltar igual eu era no início da Vroom. Uhum. De não ter uma outra opção. Que tem que dar. Então, as coisas vão fazendo, eu consigo passar isso para eles entenderem isso também. Então, tem planos que nem sou eu que tenho feito lá na Vroom. A galera já tá... E eles pensam desse jeito. Que ótimo. Um grande abraço pro Felipe também, que é o gerente geral. Você conhece o Felipe? Uhum. E, cara, o Felipe tem ideias, cara. E ele defende de uma forma como se fosse eu mesmo, assim. Como se eu tivesse feito, assim. Ok. E isso passa para os outros também. Porque os caras começam a querer saber como que é o negócio, assim. Sempre vem de lá, então... Não. A ideia foi do cara, é ele que está fazendo, e ele está defendendo ela de tal forma. Não sei se eu expliquei direito, assim, sim, né? Sim, é que ele está tão conectado. Para começar, cara, tem uma capacidade cognitiva fora do comum. Conversei com ele já. Encontrei com ele recente na Automec. E é um cara... Você bate um papo com ele tá conectado, né? Sim. E é aquele cara que, assim, veste a camisa e trabalha, faz como se fosse seu. Então, isso é extremamente importante. Bom, a gente tá chegando no final do nosso podcast, cara. Eu tô aqui, sei lá, com um monte de pergunta ainda para te fazer. Mas eu sei lá, eu acho que eu gostaria de te pedir para que deixasse uma mensagem sobre empreendedor para os outros empreendedores desse setor que estão nos assistindo. Tá. Quando termina o podcast... A galera manda umas mensagens, né? Legal, a galera que tem meu WhatsApp, ou até mesmo nos comentários, a galera deixa lá algumas mensagens assim. A gente, inclusive, se você comentar, todos os comentários que você tiver aqui no nosso vídeo, a gente vai responder para você. Fique em paz. Se for para mim, eu vou responder. Se for pro Brunão, o Brunão vai responder. A galera já tá no chat aí, já tá meio que o time já tá respondendo para vocês alguns comentários que vocês estão fazendo. Então, por favor, fique super à vontade. Para um empreendedor chegar ao nível que você chegou, sem o conhecimento que você tinha, quais são, sei lá, 2 ou 3 pontos que foram fundamentais para você? Eu vou falar uma coisa que me representa hoje, o Bruno de hoje. Tá? Não, gostei dessa palavra, me representa. Essa é boa, essa é boa. Representa hoje, assim, porque eu falei no começo que eu sou uma pessoa um pouco tímida, assim. Eu te conheço, então, se a gente começar a conversar,
Te falei que eu tava muito nervoso no começo aqui e tal. Mas se a gente for conversar, eu sou tranquilo. Sim. Mas se eu chegar num evento, eu travo ali, cara. Eu não tenho essa. Eu tô trabalhando isso, né? Uhum. E... Lembra quando eu falei de 2019, da Automec, que eu fui frustrado lá? Uhum. Eu guardei agora pra falar isso agora. Eu não fui frustrado pelos outros, cara. Eu saí frustrado achando que era pelos outros, porque ninguém me deu atenção. Mas foi próprio, foi eu mesmo, assim, que me frustrei. Tá. Porque eu não tive coragens que hoje eu tenho de fazer algumas coisas. A segurança de acessar, de tentar acessar. Uhum. Então, o que eu acho hoje, que é muito diferente, o acesso, se você tiver coragem de acessar, mesmo se não der certo, eu acho uma parte importante. Sim. Pedir ajuda, tentar acessar. Então, é uma das coisas que eu travei e me demorou muito, cara. Precisei de você chegar e fazer. Então, eu acho que é a pessoa ir com coragem, não se diminuir. Uhum. Isso é muito importante também. Não se diminuir. São bons caminhos. E uma outra coisa boa que eu acho que é importante para você ter acesso é você servir, cara. Legal. Se você servir, se você... Pô, às vezes eu não tenho uma grana para comprar uma mentoria, mas se você servir, se você oferecer algo para alguém, você tem um retorno automático. Uhum. Então, pô, eu não consigo estar com os caras, mas peraí, para eu estar com o André, pô, se eu for lá e ajudar os caras... Sei lá, vou inventar, vai. Se eu ajudar os caras a carregar as coisinhas do escritório lá, eu vou ter um acesso ao André, aí eu posso fazer uma pergunta para ele, André, como é que faz a venda nisso aqui? Tá. Então, eu acho que servir é isso. E como eu falei o meu eu de agora, cara, eu tô tendo a oportunidade de servir algumas pessoas pelo que eu já passei. Então, o pessoal às vezes vem, cara, Brunão, tô passando por isso, cara, como é que foi para você? E aí eu, sem saber que sabia, eu tenho a resposta para que aquela pessoa está passando. Então, eu tenho alguns amigos, alguns colegas, algumas pessoas que me conheceram pelo mercado de autopeças, que eu consigo ajudar, assim, não ajudar de grana, não é nada disso, mas ajudar com uma ideia. Então, é servindo que você consegue ter esse retorno também. Nessa conexão e nesse network, você sabe onde é que você pode se encaixar e de que forma você pode contribuir com alguém. Exato. Brinde, cara. Porque, assim, eu acredito muito no poder do network. Aliás, tem um treinador que fala, assim, que tem mais valor o network do que o dinheiro. Ok? Então, sim, é nessas conexões que você entende que alguém precisa de algo que você pode retribuir. E é quando você cresce. Quando você pode contribuir com alguém, você cresce. E alguém vai querer contribuir com você de alguma forma, assim, justamente porque conhece da tua integridade, da forma como você trabalha ou não. Isso é bem, bem característico de você, das pessoas que estão à sua volta, das pessoas que trabalham com você, das pessoas que te cercaram no começo da jornada. Você falou do Fabiano, teve esse outro cliente que você comentou no começo, você falou do William também. Enfim, de alguns caras que conhece a tua história, conhece a tua jornada e fez isso trabalhar. E hoje você tem, pelo menos dos que eu conheço, bons fornecedores e parceiros fortes contigo aí, caras que estão na jornada contigo no dia a dia. Tenho. Tenho histórias com alguns engraçadas, muito legal, cara. Mas de coração, assim, tem uma pessoa que sempre tá lá. Eu brinco com ele bastante, né? Que eu falo que ele sempre tá lá serrando os meus cafés. Quem é o cara? É o Silvio, cara. O Silvio sempre tá lá. Brunão, você tá de boa hoje? Tô. Então eu tô indo aí. Vai fazer café? E aí ele vai, a gente faz um café, ele já chega lá, a Bárbara já sabe lá do café, a gente já vai brincando assim. E o Silvio, cara, o Silvio é sensacional. Brunão, o que eu posso te ajudar? Ô, Silvião, putz, mano, e esse produto aqui e tal? O Silvio vai lá e briga lá, sai na mão com todo mundo lá da HT lá pra tentar, às vezes, um preço, uma oportunidade. Desculpa. E, Silvião, abraço, cara. Obrigado pela força de sempre. E vamos lá, vai tomar café lá, vamos tomar um café. O Silvio vai viajar, posta o copo da Vrum. O Silvio posta um copinho da Vrum lá que teve uma época que a gente fez uns copinhos pra mandar pra uns clientes. Ele foi, eu dei um copinho pra ele.
E ele sempre tá lá postando o copinho da Vroom lá. Que Silvio, legal, você é legal demais, cara. Obrigado pela força, pela parceria de sempre. E tamo junto, mano. Cara, Obrigado mesmo. Cara, amigo meu, de uma natureza incrível. Abraço, irmão. Obrigado. Obrigado de verdade aí por ser. Muito bom, cara. Seu cara. HT, inclusive, através do Silvio, HT tá patrocinando o nosso episódio de hoje. Silvião, obrigado Muito pela bom. força, obrigado, HT. Eu Isso aí. vendi muito HT na minha vida. É mesmo? Vendi demais da conta. Mas, enfim, isso é história para um outro podcast, Sim, ainda sim. maior. Pô, Brunão, que legal, cara. Cara, pô, muito obrigado bom tá aí aqui. pela sua história, pelo seu tempo, por ter contribuído com a gente aqui no Fala Águias Podcast. A ideia do programa é que você tenha um registro digital da tua história de empreendedorismo, que teu filho se inspire com isso. O Andrezão tá com a gente aqui hoje também. Que os teus filhos vejam, que teus netos vejam. Nossa, olha como era, como foi, como não foi. Então, assim, é um registro digital da tua história, dos teus testemunhos. Sim. Obrigado de verdade por ter vindo. Obrigado a tua irmã por ter feito parte dessa plateia aqui com a gente também. Muito bom, cara. A galera, todo mundo. Dos parceiros que você tem. A gente tem alguns parceiros aqui, então HT, o Silvinho tá com a gente aqui. Agradecer aqui, obrigado, valeu de verdade, o Silvinho tá junto. O André Luiz com Z, porque com Z são os melhores, da Full Parts. Quando a gente falou que ia gravar contigo, cara, ele falou, eu quero estar junto, vamos embora lá. Full Parts tá patrocinando a gente aqui também. Inclusive, André, o pessoal da Full Parts aí, eu sigo os caras lá, os caras são resenha demais. Né? E, se tiver uma oportunidade, me chama aí pra conhecer a operação de vocês aí, pô. Conhecer vocês aí. Cara, eu aceito, hein? Não, e eles são como você, cara. Sim, Os caras são super abertos também. O Andrezão é um empreendedor nato, super do bem. A operação dele, tenho certeza. A gente vai fazer esse link. Vamos. Beleza? Vamos fazer esse link. O cara que cuida do marketing dele lá é o Brunão. Brunão também da TBM. Brunão, aquele abraço. Brunão que também nos ajuda aqui com as edições, com os cortes, a parada toda. TBM Soluções trabalha com marketing. Um cara sensacional. Eles têm a Full TV agora. Legal. Que se só no Stories da Full Parts era legal, na Full TV agora você... Top. Eu falo o seguinte, os caras têm o Pink Blinders lá, cara. Tem uns personagens que é certinho. Muito legal, cara. Eu me divirto fera, lá. Show de bola. Com a galinha no microfone lá. Muito bom, muito bom, muito bom. A Me Representa, nosso escritório tá aqui também como apoiador. E claro, todos vocês que estão aqui com a gente, participando, curtindo. Pô, vai lá, se inscreve no canal, dá essa força pro nosso podcast continuar, ir adiante. Faz o seu comentário, compartilha o máximo que você puder com a galera. Eu já tô naquela, sabe, Curta, compartilha, comenta, se inscreva, manda pra galera, a galera que é empreendedora do nosso setor ou não. Quer que alguém esteja aqui sentado nessa cadeira? Pô, manda para esse cara, manda para mim um link, a gente vai entrar em contato, a gente vai falar com ele e vai ter uma galera aqui também. Com certeza. Essa caneca que o Silvinho tem, eu também quero uma para mim. Já vou logo dizer, Silvinho, se você tiver duas aí, eu quero uma pra mim. Não. O Silvio, aquela não tem mais. Aquela já era. Aquela não tem mais. Assim, meu amigo? Mas como a gente trabalhou com mágica aqui, eu resolvi aqui, não sei se a câmera vai pegar aqui, Pega tudo. Eita. Trouxe aqui, abre aí você aqui. Poxa vida. Uma lembrancinha para você. Cara. Show. Eu vi esse pacote amarelo andando para lá e para cá. Você viu que a mágica foi rolando, né? Eu só não sabia exatamente o que era, como é. Poxa vida, olha aqui, é personalizada. Que sensacional. Essa cor é atraente, né? Chique, né? Essa cor é bem atraente. Pô, que legal. Ô, bicho. Chaveiro da Vroom. Chaveirinho. Ó que puta ideia massa, ó. Brand, meu irmão. Muito bom, muito bom. Ó, puta ideia massa. Obrigado, sensacional. Caraca, Brunão. Obrigado, eu que agradeço. Fera, meu irmão. Obrigado mesmo. Pô, vai ficar lá na minha coleção. Eu tenho algumas... Agora faz o seguinte, o Silvio arruma um copo da Vroom pra você e você vai ter que arrumar um desse pra ele. O quê? Pro Silvio. Meu Deus do céu, vou ter que mandar fazer. André, esse é o primeiro, viu? É mesmo? É a primeira caneca de chopp que a gente fez. Founder. Aí, ó. Olha aqui, ó. Viu? Eu sou o dono da caneca, eu sou o founder dessa canequinha, é então. É a primeira. Que legal, cara. Que tem aí.
Pô, que bonita, cara. Muito bem feita. É sua. Meu amigo, já tô pensando aqui no Fabinho. Bicho. Fabinho, talvez a sua seja 2. Essa aqui é 1. Tá ó. vendo? Que legal, cara. Obrigado. Cara, eu que agradeço. Foi muito legal estar aqui. Foi muito legal poder falar, né, dessas coisas que às vezes a gente acaba ajudando, inspirando alguém, né? Eu queria só falar uma coisa. Por favor, fica à vontade. Eu tenho postado umas mensagenzinhas, né? Não sei se você vê, Sim, assim, algumas correria. coisas eu vejo. Então eu posto alguma coisinha assim e tal. E semana passada, retrasada, não me lembro assim, eu fui lá e não coloquei. Sem querer, eu correria, esqueci, cara. Sim. E aí um menino me chamou e falou: e aí, mano, cadê a mensagem do dia? Então, não falando que às vezes, sei lá, mudei muita coisa com as mensagenzinhas, mas alguém tá olhando, cara. É isso. Alguém tá olhando e às vezes ajuda Sim. em alguém, alguma Sim. coisa assim. Seja fonte de inspiração. Exato. Teve um momento da minha vida que eu fazia stories todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã eu fazia stories. Fazia. E um dia aconteceu isso também. Eu falhei um. Quando eu falhei um, eu recebi 3 mensagens. Meu, cadê a pílula de hoje? Aí eu gravei essa história. Pílula. Eu entendi também que ficar fazendo todos os dias, né? Sim. Poderia ser maçante. Porque eu também não sou um asa aqui da comunicação na rede social, nem nada. Mas é muito do momento que eu tô inspirado. E aí eu procuro fazer aquilo. Mas é isso, cara. Você sempre tá motivando alguém, você sempre tá estimulando alguém, você sempre tá trazendo alguma coisa boa para alguém. Você sempre tá trazendo uma mensagem e alguém vai ver e aquilo vai fazer diferença na vida dela. Então, parabéns aí. Isso. Mantenha essa jornada. E é só seguir, meu irmão. Obrigado. É Obrigado só seguir. mesmo. Maravilha? Mais um agradecimento rapidinho. Por favor. A Deus, claro, né? Que a gente falou no começo. Por favor. Obrigado, Deus, por a gente estar aqui, por tudo que a gente tem conquistado, por todas as lutas. Obrigado para minha esposa que não veio. Se não fosse ela, sozinho eu não ia conseguir também. Certamente. Os meus filhos. Meu filho está aqui. Andrezão tá aqui, meu xará, Andrezão. Minha menina tem 11 anos, mas ela sempre já fala quando que ela pode 11? começar, então isso é muito legal. Bárbara, minha irmã, tá aqui, tá comigo Legal, hoje lá. Obrigado por ter na vindo, Vroom. Bárbara. Obrigado. Obrigado a todo mundo da Vroom, em especial o Felipe, o Cláudio, que são os líderes hoje lá. Marcião do estoque, para não esquecer o nome de ninguém, né? Todo mundo que tá todo dia na luta, fazendo aquele montão de caixa lá para a galera receber, poder arrumar o carrinho, galera ficar mandando mensagem: meu, eu preciso viajar, manda aí minha lanterna e tal. Então a gente está todo dia lá na luta para que o produto chegue para todo mundo lá, para ter segurança nos carrinhos lá, né? Para seguir firme. Essa é a missão, meu amigo. É escrever missão, visão e valores, porque já tem uma missão pronta e já. É isso mesmo, é isso aí. Uma visão nesse sentido. Então é isso, cara. Obrigado, Brunão. Obrigado de verdade. Obrigado a galera que veio assistir. Obrigado a você que ficou aí com a gente nessa live, nesse episódio,